O bilhete tremia em minhas mãos enquanto eu o dobrava com cuidado. 3 palavras apenas. Boa sorte, Gabriel. 3 palavras que carregavam o peso de 5 anos de casamento, 2 tentativas de gravidez frustradas e uma traição que ainda queimava em meu peito como fogo. Minha própria irmã, Amanda, estava prestes a dizer sim para o homem que jurou me amar até que a morte nos separasse. E lá estava eu, escondida nos fundos da igreja Nossa Senhora da Consolação, em Ribeirão Preto, com um vestido azul marinho que comprei especialmente para a ocasião, enquanto minha mãe chorava de felicidade na primeira fila. Ninguém esperava que eu aparecesse. Todos achavam que eu ainda estava em Fortaleza, tentando reconstruir minha vida longe das fofocas da nossa pequena cidade do interior de São Paulo. Mas eu precisava estar ali. Precisava ver com meus próprios olhos. Precisava entregar aquele bilhete. O burburinho das conversas enchia a igreja decorada com lírios brancos, as mesmas flores que usei no meu casamento. Gabriel havia sugerido? Ou Amanda simplesmente não se importou em escolher algo diferente, algo só dela? Escondi-me atrás de uma coluna quando vi Rodrigo, o melhor amigo de Gabriel, passar pelo corredor lateral. Ele me viu e congelou por um instante, os olhos arregalados de surpresa, mas eu apenas levei o dedo aos lábios pedindo silêncio. Depois de um momento de hesitação, ele assentiu e continuou seu caminho. O padre já estava no altar. Os convidados ocupavam os bancos. A música começava a tocar. Era a mesma que escolhi para meu casamento. Canon em Ré, de Pachelbel. Senti meu estômago revirar e o gosto amargo da bile subir pela minha garganta. Seria coincidência ou mais uma facada? Vi Gabriel entrar pelo lado do altar, impecável em seu terno azul marinho. O mesmo tom do meu vestido. O mesmo tom do terno que usou no nosso casamento. Ele parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos escuros que eu costumava acariciar nas noites frias de inverno. Será que ele se sentia culpado? Será que em algum momento lembrava dos nossos votos, das nossas promessas, do nosso futuro planejado com tanto cuidado? Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas sequei-a rapidamente. Não era momento para fraqueza. Eu tinha um plano. Um plano que começaria com aquele bilhete simples e terminaria... Bem, isso só o tempo diria. Os padrinhos entraram em pares. Reconheci todos eles. Metade eram meus amigos também. Pessoas que agora sorriam, como se não houvesse nada de errado naquela união. Como se minha irmã não estivesse se casando com meu ex-marido, apenas 8 meses após nosso divórcio. E então, o burburinho cessou. A marcha nupcial começou. As portas da igreja se abriram. E lá estava ela. Amanda, minha irmã mais nova. Aquela que eu protegi dos valentões da escola. Aquela para quem eu cedi meus brinquedos, minhas roupas, meus livros. Estava linda, deslumbrante no vestido branco que brilhava sob as luzes da igreja. Nosso pai, com lágrimas nos olhos, conduzia-a pelo braço. Meu coração batia tão forte que pensei que todos poderiam ouvi-lo. O padre começou a cerimônia. As palavras sobre amor e respeito soavam como uma piada cruel aos meus ouvidos. E então chegou o momento. Se alguém tem algo contra esta união, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mão apertou o bilhete com força. Não, eu não me levantaria. Não causaria um escândalo. Minha vingança seria muito mais sofisticada, muito mais lenta, muito mais dolorosa. Enquanto o padre continuava, saí do meu esconderijo e caminhei silenciosamente até Rodrigo. Coloquei o bilhete em sua mão e sussurrei. Entregue a ele depois da cerimônia. Diga que é de minha parte. Rodrigo assentiu, os olhos cheios de um misto de pena e admiração. Eu sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos, e saí pela porta lateral antes que alguém mais pudesse me ver. Do lado de fora da igreja, o céu de Ribeirão Preto estava carregado, prometendo uma tempestade. Como era apropriado. Entrei no meu carro alugado e esperei. Esperei até ver os recém-casados saírem sob uma chuva de arroz, sorrisos estampados em seus rostos. Esperei até ver Rodrigo se aproximar de Gabriel e entregar o pequeno pedaço de papel. Esperei até ver o sorriso de Gabriel desaparecer ao ler minhas 3 palavras. Boa sorte. Ele precisaria. Porque o que eu tinha planejado para os próximos meses exigiria muito mais que sorte para sobreviver. Exigiria um milagre. Meu nome é Helena Mendonça. Tenho 38 anos. E até 8 meses atrás, eu achava que minha vida estava nos trilhos. Nascida e criada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, sempre fui a filha exemplar, a irmã protetora, a esposa dedicada.
Formei-me em administração na USP. Construí uma carreira sólida como gerente financeira de um hospital renomado da cidade. Casei-me aos 30 anos com Gabriel, meu namorado de faculdade, e planejava começar uma família. Nossa casa no Jardim Canadá, um dos bairros mais valorizados da cidade, era o símbolo de nossa conquista conjunta. 3 quartos, jardim bem cuidado, churrasqueira para os domingos em família. O quarto vago esperava ansiosamente por um bebê que nunca chegou, apesar de 2 anos de tratamentos de fertilidade caros e dolorosos. Agora, moro em um apartamento alugado em Fortaleza, Ceará. Tão longe quanto pude ir sem deixar o país. Um lugar onde ninguém conhece minha história. Onde posso ser apenas Helena, a consultora financeira que veio do Sudeste buscar uma vida mais tranquila no Nordeste. Pelo menos, essa é a versão que conto para os poucos conhecidos que fiz aqui. Minha rotina é simples e vazia. Acordo às 5h30. Corro na praia de Iracema por 1 hora. Volto para casa. Trabalho remotamente para algumas empresas de São Paulo. Almoço sozinha. Continuo trabalhando até o anoitecer. Janto algo rápido e adormeço lendo livros de autoajuda que não ajudam em nada. Nos fins de semana, visito praias próximas. Tiro fotos bonitas para publicar nas redes sociais e mostrar ao mundo, especialmente à minha família, que estou bem, que estou seguindo em frente. Mas não estou. Cada noite é uma batalha contra as lembranças. Contra as imagens que não me deixam. Gabriel e Amanda juntos na nossa cama. Risos nervosos quando os flagrei. Explicações absurdas. Desculpas esfarrapadas. Foi só uma vez, Helena. Não significou nada. Estávamos bêbados. Como se isso diminuísse a dor. Como se isso justificasse a traição dupla. Do marido e da irmã. Amanda sempre foi a bonita da família. 5 anos mais nova. Cabelos dourados naturais. Olhos verdes como os da nossa avó portuguesa. Enquanto eu herdei o tipo físico do nosso pai. Cabelos castanhos. Olhos escuros. Pele que bronzeia facilmente. Sempre fomos diferentes em tudo. Eu, estudiosa, responsável, planejadora. Ela, impulsiva, artística, sonhadora. Trabalha como fotógrafa freelancer. Vive de bicos e da ajuda financeira dos nossos pais. Da minha ajuda também, em tempos não muito distantes. Meus pais, Antônio e Carmen, donos de uma padaria tradicional no centro da cidade, sempre tiveram um carinho especial por Amanda. Ela precisa de mais apoio, diziam. Você sempre se virou sozinha, Helena. E eu aceitava, entendia, protegia. Quantas vezes paguei suas contas atrasadas? Quantas vezes a defendi perante nossos pais quando ela sumia por dias? Quantas vezes a consolei após términos conturbados de relacionamentos que ela sabotava? E Gabriel, meu Gabriel. Conhecemo-nos na faculdade, eu no último ano de administração, ele começando engenharia civil. O rapaz tímido que me pediu ajuda com cálculos financeiros para um projeto. O homem que me conquistou com sua dedicação, sua inteligência, seu jeito calmo de resolver problemas. Construímos uma vida juntos, passo a passo, tijolo por tijolo. Ele abriu seu próprio escritório de arquitetura e engenharia. Eu ascendi na carreira corporativa. Compramos nossa casa. Planejamos nosso futuro. Até que meu corpo se recusou a gerar um filho. As tentativas frustradas, os tratamentos hormonais que me transformaram em uma montanha-russa de emoções, os procedimentos invasivos, o dinheiro gasto, a esperança que diminuía a cada teste negativo. Gabriel dizia que não se importava, que me amava de qualquer jeito, que poderíamos adotar quando estivéssemos prontos. Mas eu via a sombra em seus olhos quando visitávamos amigos com filhos. Via como ele brincava com as crianças, como sorria de um jeito diferente para elas. Talvez tenha sido isso. Talvez Amanda, jovem e fértil, representasse tudo o que eu não podia mais oferecer. Talvez eu tenha me fechado demais, me afundado demais no trabalho para compensar a sensação de fracasso. Talvez, tantos talvez que não importam mais. O fato é que, numa tarde de sábado, voltei mais cedo de uma reunião de emergência no hospital e os encontrei. Na nossa cama, no nosso quarto, entre nossos lençóis que eu havia trocado naquela manhã. O divórcio foi rápido, quase indolor nos procedimentos legais. Gabriel não contestou nada, aceitou minhas condições, pareceu aliviado com minha decisão de deixar a casa para ele. Aquela casa que já não tinha mais meu cheiro, minha essência. Vendi minha parte para ele por um valor muito abaixo do mercado. Só queria distância, só queria paz. Minha família reagiu da forma mais dolorosa possível, com compreensão para o lado deles.
Essas coisas acontecem, disse minha mãe ao telefone. O coração não escolhe, filosofou meu pai. Eu nunca quis que fosse assim, chorou Amanda em uma mensagem de voz que apaguei sem terminar de ouvir. E então, 3 meses após minha mudança para Fortaleza, chegou o convite. Digital, impessoal. Enviado para meu e-mail pessoal. Amanda e Gabriel. O casamento. A data. O local. A mesma igreja onde nos casamos. Um pedido estranho ao final. Sua presença significaria muito para nós. Para curar feridas. Para seguirmos todos em frente. Ri tanto que as lágrimas vieram. Ri até minha barriga doer. Ri até a risada se transformar em soluços que me sacudiram por horas. E então, comecei a planejar. Porque há algo que ninguém sabe sobre mim. Algo que nem Gabriel, em 5 anos de casamento, descobriu. Algo que talvez apenas minha avó portuguesa tenha entendido, antes de morrer, e me deixar uma caixa de madeira antiga com um bilhete. Para quando precisar ser forte, minha Helena. Eu nunca precisei abrir aquela caixa. Até agora. A primeira facada veio 1 semana após o flagrante. Ainda estava hospedada na casa de minha amiga Denise, tentando processar o que havia acontecido, quando recebi a ligação de minha mãe. Atendi esperando conforto, esperando indignação em meu favor, esperando qualquer coisa exceto o que ouvi. Helena, você precisa conversar com sua irmã. Ela está destruída. Silêncio do meu lado da linha. Um silêncio tão denso que poderia ser cortado com uma faca. A mesma faca que senti, afundando em minhas costas naquele momento. Mamãe, consegui finalmente dizer, minha voz tremendo de incredulidade. Eu peguei meu marido na cama com minha irmã. E você está preocupada com como ela está se sentindo? Filha, não é bem assim. Amanda está arrependida. Ela chorou a noite toda, mal consegue comer. E eu? Alguém perguntou como eu estou. Se eu consigo comer? Se eu consigo dormir sem ver aquelas imagens? Ouvi minha mãe suspirar do outro lado da linha. Aquele suspiro familiar de quando ela achava que eu estava sendo difícil, exagerada, dramática. O mesmo suspiro que ouvi quando reclamei que Amanda havia estragado meu vestido de formatura, quando apontei que ela havia batido meu carro e mentido dizendo que foi um desconhecido, quando questionei por que ela podia chegar às 4 da manhã em casa enquanto eu tinha toque de recolher às 10. Helena, você sempre foi a forte da família, a sensata. A que compreende. Amanda é mais frágil, você sabe disso. Ela precisa de apoio agora. Gabriel ligou para seu pai muito preocupado. Disse que vocês já estavam com problemas há muito tempo. A facada se aprofundou. Tão fundo que quase não consegui respirar. Que problemas, mãe? Que problemas? Estávamos tentando ter um filho. Estávamos planejando uma viagem para o aniversário de casamento. Que problemas? Bem, ele mencionou que você anda muito focada no trabalho, que mal conversavam mais, que a questão da fertilidade estava deixando o casamento tenso. Senti o mundo girar ao meu redor. Gabriel, meu marido, o homem que segurou minhas mãos antes de cada procedimento médico e disse que estaríamos bem, não importava o resultado. Estava espalhando para minha família que nosso casamento já estava acabado? Que eu era a culpada. E vocês acreditaram nele? Sem nem falar comigo antes? Outro suspiro. Helena, querida, nós só queremos ajudar. Seu pai conversou muito com Gabriel ontem à noite. Os dois beberam juntos no bar do seu Joaquim. Sabe como seu pai gosta dele. Sempre disse que era o filho homem que nunca teve... As palavras me atingiram como socos no estômago. Meu pai, bebendo com o homem que me traiu, consolando-o, tratando-o como filho enquanto eu, filha verdadeira, estava despedaçada em outra cidade. Isso não está acontecendo, murmurei, mais para mim mesma que para minha mãe. Isso não pode estar acontecendo. Filha, quando você volta para casa? Precisamos conversar, resolver isso em família. Amanda está tão arrependida. Em família? A risada que escapou da minha garganta soou estranha até para mim. Que família, mãe? Aqui me apunhalou pelas costas. Não seja dramática, Helena. Essas coisas acontecem. Ninguém planejou isso. Ah, não? E como exatamente minha irmã foi parar na minha cama com meu marido sem planejamento? Foi um momento de fraqueza. Eles beberam demais naquela exposição de fotografia dela. Uma coisa levou a outra. Gabriel me garantiu que foi a primeira vez, que nunca havia acontecido antes. Desliguei o telefone. Não conseguia mais ouvir. Não conseguia mais suportar. A traição de Gabriel e Amanda era terrível, mas a traição da minha família, das pessoas que deveriam estar ao meu lado, me defendendo, me apoiando,
Era insuportável. 3 dias depois, a faca girou em minhas costas mais uma vez. Denise me mostrou as redes sociais. Amanda havia postado uma foto com Gabriel em um restaurante. Nada explícito, apenas os dois sentados à mesa, taças de vinho, sorrisos contidos. A legenda dizia apenas: recomeços são possíveis. Os comentários me deixaram nauseada. Amigos em comum, pessoas que estiveram no meu casamento, que participaram da minha vida, desejando felicidades, mandando corações, dizendo que torcem pela felicidade deles. Minha chefe, doutora Patrícia, ligou naquela mesma tarde. Voz preocupada, palavras cautelosas. Helena, precisamos conversar sobre sua situação no hospital. Minha situação? Estou de licença médica, Patrícia. O psiquiatra do próprio hospital assinou meu afastamento. Eu sei. Mas, bem, Gabriel veio ao hospital hoje, para remover o nome dele do seu plano de saúde. Silêncio. E no processo, ele mencionou para a Márcia do RH que você está... bem, que vocês tiveram uma discussão muito séria, que você o ameaçou. Eu o ameacei? Eu mal consegui falar quando os encontrei, Patrícia. Saí de casa em choque. Eu imagino, mas... Ele mencionou que você disse algo sobre destruir a carreira dele, sobre usar seus contatos no banco para complicar a vida financeira dele. Helena, você sabe que temos uma política de tolerância zero para comportamento agressivo, mesmo que seja fora do ambiente de trabalho. A faca girou novamente. Gabriel estava me pintando como uma esposa vingativa e desequilibrada? Estava minando minha reputação profissional? Patrícia, isso é absurdo. Nunca disse nada disso. Pode perguntar para Denise. Vim direto para a casa dela. Ela me viu chegar em estado de choque. Eu acredito em você. Claro que acredito. Mas o conselho está preocupado. Você tem acesso a informações financeiras sensíveis, a contas importantes. Talvez seja melhor pensarmos em uma transição para outra área quando você voltar. Outra área. Uma demoção velada. Após 8 anos de trabalho impecável, de noites sem dormir equilibrando orçamentos, de finais de semana perdidos em auditorias. Tudo porque meu marido estava mentindo sobre mim para proteger sua própria imagem. Desliguei prometendo pensar no assunto. Mas já sabia o que precisava fazer. Não poderia voltar para Ribeirão Preto. Não com minha família contra mim. Não com minha carreira ameaçada. Não com a cidade inteira assistindo o romance do casal apaixonado, que surgiu das cinzas do meu casamento. Naquela noite, enquanto Denise dormia, abri meu notebook e comecei a organizar minha fuga. Pesquisei cidades distantes, oportunidades de trabalho remoto, apartamentos para alugar. Transferi todas as minhas economias para uma nova conta em outro banco. Cancelei cartões de crédito, fechei redes sociais, mudei senhas de e-mail. E então, no fundo da minha mala, encontrei a caixa de madeira que minha avó havia me deixado. Hesitei por um momento antes de abri-la. Dentro, havia um terço antigo, algumas folhas secas de ervas que não reconheci, um pequeno frasco de vidro escuro e um caderno de capa de couro, as páginas amareladas pelo tempo. Na primeira página, a caligrafia elegante de minha avó, Antônia. Para Helena, minha neta que carrega o nome de guerreira, mas ainda não conhece sua verdadeira força. Comecei a ler, e enquanto as palavras de minha avó preenchiam minha mente, senti algo despertar dentro de mim. Algo antigo, algo poderoso, algo que havia adormecido por gerações, esperando o momento certo, o momento da vingança. Quando penso na minha infância em Ribeirão Preto, a imagem que sempre me vem à mente é o quintal da casa dos meus avós, com aquela mangueira enorme que dava sombra para quase todo o terreno. Era ali, sentada em um banco de madeira já gasto pelo tempo, que minha avó Antônia me contava histórias enquanto separava ervas para seus chás e remédios caseiros. Vovó Antônia era portuguesa, nascida em uma pequena aldeia perto de Coimbra. Veio para o Brasil ainda jovem, fugindo da ditadura de Salazar, com não muito mais que a roupa do corpo e aquela caixa de madeira entalhada que agora estava comigo. Conheceu meu avô Carlos em Santos, onde ele trabalhava no porto. Foi amor à primeira vista, dizia ela com os olhos brilhantes, mesmo após 50 anos de casamento. O amor verdadeiro é raro, Helena. Ela me dizia enquanto suas mãos enrugadas cortavam folhas de arruda com uma precisão impressionante. Não se engane com imitações baratas. Minha avó era diferente de todas as outras que eu conhecia. Não fazia bolos nem tricô. Não assistia novelas nem fofocava com as vizinhas. Passava horas em seu quintal, cultivando plantas que ninguém mais na vizinhança tinha. Conversava com elas como se fossem pessoas,
Agradecia quando colhia suas folhas ou flores. Pedia licença antes de podar um galho. As plantas têm alma, menina. Como tudo neste mundo. Respeite, e elas lhe darão o que precisa. Quando completei 7 anos, ela começou a me ensinar. Diferente de Amanda, que tinha pavor dos insetos do quintal e reclamava do cheiro forte das ervas, eu absorvia cada lição com fascínio. Aprendi a reconhecer as plantas pelo tato e pelo cheiro, antes mesmo de abrir os olhos. Aprendi a colhê-las nas horas certas, algumas antes do sol nascer, outras apenas sob a lua cheia. Aprendi a secá-las, a armazená-las, a combiná-las em preparos que curavam desde dor de cabeça até mal de amor. Você tem o dom, Helena, ela me disse certa vez, quando consegui identificar de olhos fechados 10 diferentes ervas apenas pelo aroma. Tem o sangue das mulheres sábias da nossa família. Lembro-me de sentir um orgulho imenso, de ser especial, de ser escolhida para carregar aquele conhecimento ancestral. Minha mãe não aprovava. Carmen sempre foi prática, racional, preocupada com aparências. Mudou-se para o Brasil ainda criança e fez de tudo para apagar seu sotaque português, para se integrar, para ser uma brasileira de verdade. Via as práticas de sua própria mãe como superstições embaraçosas, resquícios de um Portugal rural e atrasado que ela queria esquecer. Não encha a cabeça da menina com essas bobagens, mamãe. Reclamava quando me via voltando para casa com saquinhos de ervas e frascos de tinturas. Helena precisa estudar ciências de verdade, matemática, português, coisas que vão ajudá-la a ter um futuro. E eu estudava. Era a primeira da classe, a aluna que os professores elogiavam, aquela que ganhava medalhas em Olimpíadas de Conhecimento. Mas nas tardes livres, enquanto minhas colegas iam ao shopping ou namoravam escondido, eu estava no quintal da vovó Antônia, aprendendo segredos muito mais antigos que qualquer matéria escolar. Amanda nasceu quando eu tinha 5 anos. Uma surpresa para meus pais, que não planejavam ter mais filhos. Desde pequena, ela era o oposto de mim. Extrovertida, barulhenta, sempre chamando atenção. Enquanto eu lia livros silenciosamente em meu quarto, ela montava shows na sala para qualquer visita que aparecesse. Enquanto eu economizava minha mesada para comprar mais livros, ela gastava todo o dinheiro em guloseimas no primeiro dia. E ainda assim, eu a amava profundamente. Protegia-a dos valentões na escola. Ajudava-a com os deveres de casa. Deixava-a dormir em minha cama quando tinha pesadelos, mesmo que ela chutasse e roubasse todo o cobertor. Você tem que cuidar da sua irmãzinha, Helena, dizia minha mãe. Ela é mais frágil que você, mais sensível. E eu cuidava. Mesmo quando ela rasgava minhas revistas. Mesmo quando usava minhas roupas sem permissão. Mesmo quando contava mentiras sobre mim para se safar de alguma travessura. Cuidei dela quando teve catapora aos 6 anos e ficou tão mal que precisou ser hospitalizada. Sentei-me ao lado de sua cama por uma semana, contando histórias, fazendo desenhos, mantendo-a entretida enquanto os remédios faziam efeito. Você vai ser uma médica maravilhosa, Helena, disse meu pai, emocionado, vendo meu cuidado com a irmã doente. Mas eu não queria ser médica. Queria ser como minha avó Antônia, com seu conhecimento das plantas, sua conexão com a natureza, seu poder de curar de forma natural, respeitosa. Quando Amanda se recuperou completamente, sem nem mesmo uma marca no rosto, diferente das outras crianças que ficaram com pequenas cicatrizes da catapora, minha mãe agradeceu aos médicos e aos remédios modernos. Não soube que eu aplicava, escondida, uma pomada de calêndula e própolis que minha avó preparou especialmente para ela. Não precisava saber. Minha avó faleceu quando eu tinha 17 anos. Uma pneumonia que se agravou rapidamente, forte demais até para seus próprios remédios. Nos últimos dias, no hospital, ela segurava minhas mãos com força surpreendente para alguém tão debilitado. Não deixe que apaguem sua luz, Helena, dizia, entre acessos de tosse. Não deixe que tirem o que é seu. Você é mais forte do que pensa, do que todos pensam. Após sua morte, minha mãe quis se livrar de todas as plantas do quintal, de todos os frascos e preparados, de todos os cadernos com receitas e conhecimentos. Essas coisas só acumulam poeira e atraem insetos, disse ela, já com sacos de lixo em mãos. Consegui salvar apenas a caixa de madeira entalhada e alguns poucos livros antigos em português, que escondi no fundo do meu armário. O restante se perdeu, como se uma biblioteca inteira tivesse sido queimada. Segui o caminho que minha mãe queria. Entrei na faculdade de administração da USP, mudei para São Paulo, mergulhei nos estudos. Visitava Ribeirão Preto apenas nos feriados e férias. Voltava para o quintal agora vazio,
sem plantas, sem minha avó, e sentia um vazio tão grande que doía fisicamente. Foi nesse período que conheci Gabriel, tão diferente dos outros rapazes, tão maduro, tão focado. Ele me lembrava meu avô Carlos de certa forma. Aquela calma, aquela confiança tranquila, aquele olhar que parecia ver além das aparências. Nosso relacionamento cresceu devagar, como uma planta bem cuidada. Conversas profundas sobre livros, filosofia, sonhos. Caminhadas pelo campus, mãos dadas, silêncios confortáveis, noites estudando juntos, café forte para mantermos-nos acordados, risos quando um de nós caía de sono sobre os livros. Quando ele me pediu em casamento, 3 anos depois, no mesmo banco de madeira do quintal da minha avó, agora na casa dos meus pais, que haviam herdado o imóvel, senti que, de alguma forma, vovó Antônia havia mandado Gabriel para minha vida, para me proteger, para me amar, para me ajudar a reencontrar aquela parte de mim que havia sido enterrada junto com suas plantas. O casamento foi simples e belo. A igreja de Nossa Senhora da Consolação, onde meus avós haviam se casado décadas antes. Amanda, aos 21 anos, radiante como minha madrinha. Meus pais, orgulhosos, me entregando ao filho que nunca tiveram. Amigos da faculdade, colegas do trabalho, alguns parentes distantes que vieram de Portugal especialmente para a ocasião. Construímos nossa vida juntos com a mesma dedicação que minha avó dedicava às suas plantas mais delicadas. Com paciência, com atenção aos detalhes, regando diariamente com pequenos gestos de carinho. A casa no Jardim Canadá, o escritório de arquitetura dele que crescia, minha carreira no hospital que avançava. Começamos a tentar engravidar após 2 anos de casamento. No início, sem pressa, sem preocupação. Vai acontecer quando tiver que acontecer, dizia Gabriel, beijando minha testa após mais um teste negativo. Mas não aconteceu. 1 ano se passou. 2. Exames. Mais exames. Especialistas. O diagnóstico. Endometriose severa, descoberta tarde demais. Chances reduzidas. Tratamentos possíveis, mas invasivos. Caros. Dolorosos. Sem garantia de sucesso. Vamos tentar tudo, disse Gabriel, segurando minhas mãos enquanto eu chorava na sala do médico. Você será uma mãe incrível, Helena. Faremos o que for preciso. E tentamos. Injeções diárias que me deixavam com hematomas na barriga. Hormônios que me transformavam em uma montanha-russa emocional. Um dia chorando por horas, no outro, explodindo de raiva por motivos insignificantes. Procedimentos dolorosos. Recuperações lentas. Esperança que crescia a cada ciclo, apenas para ser esmagada com cada resultado negativo. Gabriel esteve ao meu lado em cada etapa. Aplicava as injeções quando eu não tinha coragem. Segurava minha mão durante os procedimentos. Secava minhas lágrimas quando mais um ciclo falhava. Estamos juntos nisso, repetia como um mantra, para o que der e vier. E eu acreditava. Acreditava nele, no nosso amor, na nossa força como casal. Até aquela tarde de sábado. Até abrir a porta do nosso quarto e encontrá-los juntos. Até ver os olhos de Gabriel, que por tantos anos me olharam com amor, agora cheios de pânico e culpa. Até ouvir Amanda, minha irmãzinha que protegia a vida toda, gaguejando desculpas esfarrapadas enquanto tentava cobrir seu corpo nu com nossos lençóis. Agora, sentada em meu apartamento em Fortaleza, com o caderno de minha avó aberto em meu colo, entendo finalmente o que ela tentou me ensinar. O poder não está apenas nas plantas, nas ervas, nos rituais. O poder está dentro de mim, na minha capacidade de sobreviver, de me adaptar, de me transformar. Como ela escreveu neste caderno, em uma passagem que só agora faz sentido completo, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se cada vez que você cai. E quando se levantar, certifique-se de que aqueles que a derrubaram nunca mais tenham a chance de fazê-lo novamente. É hora de me levantar. É hora de mostrar a verdadeira Helena. O convite do casamento chegou em uma terça-feira chuvosa. Um e-mail impessoal, como se eu fosse apenas mais uma conhecida. Mais uma a ser incluída na lista de convidados. Anexo, uma imagem digital com flores delicadas em tons de rosa e dourado. Os nomes de Amanda e Gabriel entrelaçados em uma caligrafia elegante. A data, marcada para exatamente 3 meses depois. O local? A mesma igreja onde me casei. Abaixo da imagem, um texto curto, provavelmente escrito por minha irmã. Sua presença significaria muito para nós. Para curar feridas. Para seguirmos todos em frente.
A audácia era tão grande que não consegui nem mesmo sentir raiva no primeiro momento. Apenas uma espécie de choque entorpecido, como se estivesse observando a vida de outra pessoa. Um filme ruim com roteiro previsível. 10 minutos depois, meu celular tocou. Era minha mãe. Helena, recebeu o convite? Respirei fundo antes de responder. Recebi. E então? O que achou? Amanda ficou horas escolhendo o modelo. Queria algo elegante, mas sem ser muito formal. Eu achei lindo. A naturalidade na voz de minha mãe me deixou momentaneamente sem palavras. Como ela podia falar sobre a escolha do modelo de convite para o casamento da minha irmã, com meu ex-marido, como se estivéssemos discutindo o cardápio de um almoço de domingo? O que eu achei, mãe? Sério? Vocês estão me convidando para o casamento deles? Depois de tudo? Ouvi o suspiro familiar do outro lado da linha. Helena, já faz quase 8 meses. Você está em Fortaleza, construindo uma nova vida. Gabriel e Amanda estão seguindo em frente também. Não podemos ficar presos no passado para sempre. Presos no passado? Minha voz subiu algumas oitavas. Estamos falando do meu ex-marido se casando com a minha irmã menos de 1 ano após nosso divórcio. Isso não é passado, mãe. Isso é o presente. Um presente que vocês estão não só aceitando, mas celebrando. Filha, eu entendo sua dor, mas... Não, você claramente não entende. Se entendesse, não estaria me ligando para perguntar se gostei do maldito convite. Silêncio do outro lado. Por um breve momento, pensei ter finalmente penetrado a barreira de negação de minha mãe. Mas estava enganada. Helena Mendonça, não admito que fale comigo nesse tom. Você sempre foi a sensata da família. A madura. Estou muito desapontada com sua reação. A injustiça da acusação me deixou sem fôlego. Desapontada com minha reação? E quanto à reação de vocês à traição de Amanda e Gabriel? E quanto à forma como todos me deram as costas quando mais precisei de apoio? Ninguém te deu as costas, filha. Você que escolheu ir embora, se isolar. Eu fui embora porque não aguentava mais a humilhação. Porque cada esquina daquela cidade me lembrava da traição. Porque minha própria família estava tratando os dois como vítimas e a mim como vilã. Minha mãe suspirou novamente. Olha, eu não liguei para discutir. Só queria saber se você vem para o casamento. Seu pai quer muito que você venha. Seria um gesto de maturidade. Mostraria que você superou, que segui. Não. Interrompi. Minha voz surpreendentemente calma agora. Não vou ao casamento. E, por favor, não me liguem mais sobre isso. Não quero mais discutir esse assunto. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o celular cair no chão. Caminhei até a varanda do apartamento, precisando desesperadamente de ar fresco. Lá fora, o céu de Fortaleza estava cinzento, preparando-se para mais uma tarde de chuva tropical. Aquelas rápidas, intensas, que lavam tudo pela frente. Como seria conveniente se as mágoas pudessem ser lavadas assim? Pensei. Em uma descarga rápida e violenta, deixando tudo limpo depois. 3 horas depois, meu celular tocou novamente. Número desconhecido. Atendi, ainda distraída, enquanto trabalhava em uma planilha financeira para um cliente. Helena? Helena Mendonça? A voz não era familiar. Sim, quem é? Aqui é Vanessa, da revista Noivas e Noivos de Ribeirão Preto. Estou falando com a irmã de Amanda Mendonça? Meu coração disparou. Sim, sou eu. Como conseguiu meu número? Sua irmã nos passou. Estamos fazendo uma matéria especial sobre o casamento dela com o arquiteto Gabriel Alvarenga. Uma história de amor tão bonita, tão emocionante. Amanda nos contou que vocês são muito próximas e que você está ajudando com os preparativos mesmo à distância. Gostaríamos de incluir um depoimento seu na reportagem, como a irmã e amiga que acompanhou o romance desde o início. O sangue gelou em minhas veias. Amanda não apenas estava se casando com meu ex-marido. Ela estava transformando isso em um evento público. Reescrevendo a história para apagar a traição, para se apresentar como a protagonista de um conto de fadas, e a mim... Bem, qual seria meu papel nessa farsa? A irmã bondosa que abriu mão do marido ao perceber o amor verdadeiro entre os dois? Senhora? Está na linha? Podemos marcar uma videochamada para o depoimento? Ou, se preferir, posso enviar as perguntas por e-mail. Não haverá depoimento, consegui dizer. Minha voz distante como se viesse de outra pessoa. Não tenho nada a dizer sobre esse... casamento. Oh, mas sua irmã disse que você estava muito animada, que inclusive ajudou a escolher o vestido online. A mentira era tão absurda que soltei uma risada amarga. Minha irmã mentiu, como tem feito muito ultimamente. Não tenho contato com ela ou com Gabriel desde que os flagrei na cama juntos,
enquanto eu ainda era casada com ele. Talvez essa seja uma história mais interessante para sua revista. Silêncio do outro lado. Quase pude visualizar a jornalista arregalando os olhos diante da bomba que acabei de soltar. Desculpe. Acho que houve um mal-entendido. Não houve. Apenas uma tentativa descarada de reescrever a história. E agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Desliguei, as mãos tremendo novamente, mas dessa vez não de choque ou tristeza. De raiva. Uma raiva pura, incandescente, que nunca havia sentido antes. Nem mesmo no dia da traição. Meu celular começou a tocar imediatamente. Amanda. Ignorei. Tocou novamente. Gabriel. Ignorei também. Então minha mãe, meu pai, mais 3 chamadas de Amanda. Desliguei o aparelho e fui até a cozinha, onde abri uma garrafa de vinho tinto que estava guardando para uma ocasião especial. Servi uma taça generosa e voltei para a varanda, onde a chuva já caía forte, chicoteando as palmeiras da praia de Iracema. 2h30 garrafa de vinho depois, liguei o celular novamente. Dezenas de mensagens, várias chamadas perdidas. Ignorei tudo e abri o Instagram, que mal utilizava desde a mudança. E lá estava. Na primeira posição dos Trending Topics de Ribeirão Preto, a matéria da revista local sobre o casamento do ano. Amanda e Gabriel, sorridentes, abraçados em frente ao escritório dele, com a manchete: do escritório para o altar, a história de amor do arquiteto e da fotógrafa que conquistou a cidade. A reportagem era pior do que eu poderia imaginar. Amanda contava como sempre admirou Gabriel, como os dois lutaram contra a atração mútua, enquanto ele era casado comigo, como só se permitiram assumir o que sentiam após nosso divórcio, convenientemente omitindo que o divórcio aconteceu porque eu os flagrei juntos. E o pior, uma foto minha, tirada no meu casamento com Gabriel, aparecia em um pequeno quadro no canto da matéria, com a legenda: Helena, irmã de Amanda, será uma das madrinhas, e deu sua bênção ao casal. No WhatsApp. A mentira descarada foi a gota d'água. Algo dentro de mim, algo que esteve adormecido por muito tempo, algo que talvez minha avó Antônia teria reconhecido, despertou com força total. Sem pensar 2 vezes, abri meu e-mail e escrevi para a revista, anexando fotos que havia guardado como prova. Capturas de tela de conversas entre Amanda e Gabriel que encontrei no celular dele antes de sair de casa, datadas de semanas antes do flagrante, mostrando claramente que o caso não começou após o divórcio. Depois, abri meu Facebook abandonado e fiz algo que nunca havia feito antes: um longo desabafo público, detalhando toda a verdade, sem poupar ninguém. Mencionei como minha própria família me virou as costas, como Gabriel mentiu para todos, como Amanda manipulou a história para parecer a vítima apaixonada de um casamento já fracassado, quando na verdade eu estava lutando com tratamentos de fertilidade e acreditando no apoio do meu marido. Postei e fechei o laptop de imediato, mãos trêmulas, coração acelerado, uma mistura de horror e satisfação pulsando em meu peito. O que eu havia feito? Exposto minha vida privada, minha dor, minha humilhação para todos verem. Eu, que sempre fui discreta, que sempre resolvi meus problemas em silêncio, que sempre coloquei a harmonia familiar acima dos meus próprios sentimentos. O celular começou a tocar novamente. Dessa vez, era Denise. Helena, meu Deus, o que você fez? Está todo mundo compartilhando seu post. A Amanda está tendo um colapso no Instagram, fazendo live chorando. O Gabriel fechou todas as redes sociais dele. Sua mãe me ligou desesperada perguntando se estou com você em Fortaleza. Denise, Não, escuta. Não estou julgando. Talvez isso fosse necessário. Talvez você precisasse explodir depois de tanto tempo segurando tudo sozinha. Mas estou preocupada com você. Tem certeza que quer seguir com isso? Isso vai ficar feio, Helena. Muito feio. Fechei os olhos, uma súbita exaustão me dominando. Não tenho mais nada a perder de. Eles já tiraram tudo. Não, amiga. Você ainda tem sua dignidade, sua verdade, seu futuro. Não deixe que essa raiva consuma tudo isso. Suas palavras penetraram a névoa de raiva e vinho que nublava minha mente. O que você sugere? Apague o post. Não porque eles não mereçam a exposição, mas porque você merece paz. Concentre-se em reconstruir sua vida, não em destruir a deles. Considerei suas palavras por um longo momento. Vou pensar nisso, disse finalmente. Desliguei e voltei para a varanda, onde a chuva agora era apenas um chuvisco leve.
O céu começava a clarear no horizonte, o sol poente criando uma paleta surpreendente de cores entre as nuvens que se afastavam. Meu celular tocou novamente. Número desconhecido, mas com DDD de Ribeirão Preto. Atendi sem pensar. Helena. A voz masculina do outro lado me atingiu como um soco. Gabriel. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Por favor, apenas me escute. O que você fez? Esse post... Helena, você está arruinando nossas vidas. Tive 3 clientes cancelando projetos hoje. A exposição de Amanda na galeria foi cancelada. Seus pais estão arrasados. Por favor, apague isso e conversamos como adultos. Algo dentro de mim se quebrou de vez ao ouvir sua voz preocupada, não com meus sentimentos, não com a dor que causou, mas com as consequências práticas da verdade exposta. Como adultos, repeti, minha voz surpreendentemente calma. Quando exatamente vocês agiram como adultos nessa história, Gabriel? Quando você traiu seus votos com minha própria irmã? Quando vocês mentiram, manipularam, reescreveram a história? Quando decidiram se casar na mesma igreja, apenas 8 meses depois? Ou quando inventaram para uma revista local que eu seria madrinha do casamento de vocês? Helena, isso foi ideia da Amanda, eu não sabia. Chega de mentiras! Gritei, toda a calma evaporando instantaneamente. Chega de manipulação! Vocês tiraram tudo de mim. Meu casamento, minha família, minha cidade, minha carreira. E agora querem tirar até meu direito de contar minha própria verdade? Por favor, Helena, seja razoável. Pense no impacto que isso terá. Nas famílias, nos negócios. Eu não devo razoabilidade a vocês. Não devo nada. Na verdade, uma ideia súbita me ocorreu. Uma clareza cristalina emergindo da tempestade emocional. Vocês é que me devem. E vão pagar. O que você quer dizer com isso? Está nos ameaçando? O medo em sua voz era palpável agora. Não, Gabriel. Estou prometendo. Vocês acharam que podiam simplesmente seguir em frente, construir sua felicidade sobre os escombros da minha vida? Acharam que eu ficaria para sempre nesse canto distante do país, quietinha, engolindo a humilhação enquanto vocês reescrevem a história? Acorde, querido. O jogo apenas começou. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos não tremiam mais. Minha mente estava clara como há muito não ficava. Atravessei o apartamento até o quarto, onde a caixa de madeira de minha avó repousava sobre a cômoda. Abria e retirei o caderno de couro, folheando suas páginas amareladas até encontrar a passagem que procurava. Para aquelas que foram traídas, abandonadas, esquecidas, dizia a caligrafia elegante de vovó Antônia. Não há poder maior que o renascimento, como a fênix que surge das próprias cinzas, mais forte, mais bela, mais terrível. Quando tudo parece perdido, é exatamente o momento em que tudo pode ser ganho. Fechei o caderno e olhei para meu reflexo no espelho. Os olhos que me encaravam de volta não eram mais os de uma vítima. Eram os de uma mulher que finalmente compreendia seu próprio poder. Era a hora do renascimento. Era a hora da fênix levantar voo. Naquela noite não dormi. Sentei-me na pequena mesa da varanda, o caderno de minha avó aberto à minha frente, uma caneta na mão, e comecei a planejar. Não com a raiva cega que havia motivado meu desabafo nas redes sociais, mas com uma clareza fria e calculada que nem eu mesma sabia possuir. Primeiro, apaguei o post do Facebook. Não por medo das consequências ou por arrependimento, mas porque ele havia cumprido seu propósito: abalar as estruturas cuidadosamente construídas por Amanda e Gabriel. Mostrar que eu não era uma vítima silenciosa, que havia limites para o quanto poderiam manipular minha história. Depois, enviei um e-mail para a revista que havia publicado a matéria sobre o casamento do ano. Em consideração ao evento e às famílias envolvidas, retiro as informações enviadas anteriormente sobre o relacionamento entre minha irmã e meu ex-marido. Entretanto, exijo a remoção imediata da minha foto e de qualquer menção ao meu nome na matéria, sob pena de medidas legais por uso indevido de imagem e informações falsas. Helena Mendonça. Profissional. Direta. Sem emoção aparente. O tipo de comunicação que deixaria claro que não estava mais agindo por impulso, mas com propósito. Nas horas seguintes, enquanto a madrugada avançava e a cidade dormia lá fora, elaborei cada passo do que viria a seguir. No caderno que havia sido de minha avó, agora registrei meu próprio plano de renascimento. Não com ervas ou rituais antigos, mas com estratégia, inteligência e a força que sempre existiu dentro de mim. Ao amanhecer, tomei um longo banho. Vesti uma roupa confortável, mas elegante.
e sentei-me novamente à mesa da varanda, agora com meu notebook. Era hora de colocar o plano em ação. Primeiro, contactei um advogado em Ribeirão Preto. Não qualquer advogado, mas Marcelo Bueno, conhecido por sua discrição e eficiência, especialmente em casos que envolviam figuras públicas e situações delicadas. Expliquei minha situação sem rodeios, inclusive a possibilidade de processo por difamação após meu desabafo online. Não se preocupe com isso, doutora Helena, ele me assegurou, depois de ouvir toda a história. Tudo o que disse era verdade, e temos provas. Eles não arriscariam levar isso adiante e expor ainda mais os detalhes sórdidos. Quanto às suas exigências, parece-me tudo perfeitamente razoável. Posso cuidar disso imediatamente. Exigências. A palavra soou estranha em meus ouvidos. Até então, eu apenas fugia, apenas me defendia. A ideia de exigir algo, de tomar uma posição ofensiva, era nova e surpreendentemente confortável. Em seguida, enviei um e-mail para minha antiga chefe no hospital. Prezada doutora Patrícia, espero que esteja bem. Venho por meio deste comunicar formalmente minha renúncia ao cargo de gerente financeira do Hospital São Lucas, posição que exerci com dedicação e excelência por 8 anos. Conforme demonstram minhas avaliações de desempenho exemplares, nunca houve qualquer questão disciplinar ou ética relacionada ao meu trabalho. Lamento profundamente que comentários pessoais infundados tenham sido levados em consideração em um ambiente profissional de tal nível. Para evitar qualquer mal-entendido futuro, estou copiando o departamento jurídico do hospital, bem como meu advogado, Dr. Marcelo Bueno. Agradeço a oportunidade de crescimento que me foi proporcionada ao longo desses anos e desejo sucesso contínuo à instituição. Atenciosamente, Helena Mendonça. Formal, profissional, com uma ameaça velada de processo por difamação no ambiente de trabalho. Não por vingança contra Patrícia, que no fundo foi apenas mais uma peça manipulada no jogo de Gabriel, mas para deixar um registro claro de que eu não saí por incompetência ou comportamento inadequado. Saí por escolha própria, de cabeça erguida. A terceira comunicação foi para meus pais. Uma mensagem no WhatsApp curta e direta. Papai e mamãe, escrevo para informar que estarei presente no casamento de Amanda e Gabriel. Não como convidada, muito menos como madrinha, mas para resolver assuntos pendentes antes de seguir definitivamente com minha vida. Pediria que não tentem me contatar até lá. Preciso deste tempo e espaço para processar tudo o que aconteceu. Com amor, Helena. Sabia que essa mensagem causaria pânico. Meus pais, que me conheciam bem o suficiente para saber que eu nunca faria uma cena em público, mas não me conheciam suficientemente bem para prever o que eu planejava, provavelmente passariam as próximas semanas em estado de ansiedade constante. Bom, que experimentassem um pouco da angústia que me impuseram. A quarta e última comunicação daquela manhã foi um e-mail para uma corretora de imóveis em Ribeirão Preto, solicitando a avaliação e listagem para a venda do terreno que havia herdado de minha avó. Uma pequena chácara nos arredores da cidade, onde vovó Antônia cultivava muitas de suas ervas mais raras. Eu nunca havia mencionado essa propriedade para ninguém, nem mesmo para Gabriel durante nosso casamento. Era meu segredo, minha herança pessoal, meu refúgio que nunca cheguei a utilizar porque a dor da perda de minha avó ainda era grande demais. Agora, estava na hora de transformar aquela dor em poder. O valor da terra, em uma área que se valorizou muito nos últimos anos com a expansão da cidade, seria o capital semente para meu próximo passo. Com os e-mails enviados e as primeiras peças do meu plano em movimento, finalmente me permiti descansar. Não era mais a Helena quebrada, humilhada, fugindo para se esconder. Era uma mulher com um propósito, com um plano, com uma clareza de visão que nunca havia experimentado antes. Acordei horas depois com o toque do meu celular. Era Marcelo, o advogado. Doutora Helena, temos uma resposta da revista. Eles removeram sua foto e qualquer menção ao seu nome. Além disso, publicaram uma nota de esclarecimento dizendo que houve um erro editorial na matéria original. Perfeito, respondi. E quanto ao resto? Estou preparando a documentação para as outras questões que discutimos. Teremos tudo pronto em uma semana, antes de sua viagem de volta a Ribeirão. Obrigada, Dr. Marcelo. Mantenha-me informada sobre qualquer desenvolvimento. Ao desligar, senti uma estranha leveza. Como se cada ação decisiva que tomava removesse uma camada de peso que carreguei por meses. A velha Helena teria se contorcido de vergonha por causar problemas. A nova Helena reconhecia que não era ela quem havia criado o problema. Apenas estava finalmente exigindo uma solução justa. Mensagens de Denise,
de alguns antigos colegas de trabalho em Ribeirão, de amigos da faculdade, todos querendo saber se eu estava bem após o incidente online. Respondi a todos com variações da mesma mensagem. Estou melhor do que nunca. Obrigada pela preocupação. E realmente estava. A névoa de dor que havia encoberto minha vida por meses estava se dissipando, revelando um horizonte de possibilidades que eu nunca havia considerado. Não estava mais presa ao passado, tentando entender onde havia errado, o que poderia ter feito diferente para salvar meu casamento, para merecer o amor e respeito da minha família. Entendi finalmente que não havia sido minha falha, que a infertilidade não me tornava menos mulher, menos merecedora de fidelidade, que os anos de cuidado com Amanda não criavam nela uma obrigação de lealdade, mas tampouco justificavam sua traição, que o apoio incondicional que sempre dei aos meus pais não significava que eles fariam o mesmo por mim. E mais importante, entendi que não precisava da aprovação deles para seguir em frente, que não precisava do amor de Gabriel para ser completa, que não precisava do arrependimento de Amanda para ter paz. O que eu precisava, o que sempre precisei, era apenas reconhecer meu próprio valor, minha própria força. Naquela tarde, caminhei pela praia de Iracema com passos leves, observando o sol se pôr sobre o mar em uma explosão de cores que parecia celebrar meu despertar. Lembrei-me de uma frase que minha avó Antônia repetia frequentemente, enquanto cuidava de suas plantas mais difíceis, aquelas que pareciam morrer antes de florescer. As raízes mais fortes crescem na escuridão, Helena. É quando não vemos nada, quando tudo parece morto, que a vida está se preparando para ressurgir mais vigorosa. Eu havia estado na escuridão, havia me sentido morta por dentro, mas minhas raízes, invisíveis mesmo para mim, continuaram crescendo, se fortalecendo, se preparando para este momento. O momento em que Helena Mendonça, neta de Antônia, finalmente despertava para sua verdadeira natureza. De volta ao apartamento, reservei passagens para Ribeirão Preto. Não para o dia do casamento, como todos esperariam, mas para 3 semanas antes, tempo suficiente para cada fase do meu plano se desenrolar perfeitamente. Ao me deitar, não senti ansiedade, nem medo, nem mesmo raiva. Apenas uma certeza profunda de que estava no caminho certo. O caminho para casa. O caminho para mim mesma. O caminho para a justiça que não viria de tribunais ou de opiniões alheias, mas das minhas próprias mãos. O voo para Ribeirão Preto foi tranquilo, quase meditativo. Observei pelas janelas do avião o Brasil se estender abaixo de mim, do litoral nordestino às fazendas do interior paulista, e senti como se estivesse vendo não apenas a geografia física, mas o mapa da minha própria transformação. Não avisei a ninguém sobre minha chegada antecipada. Reservei um pequeno apartamento por temporada em um bairro distante do Jardim Canadá, onde viviam Gabriel e provavelmente agora Amanda também. Um lugar discreto, funcional, perfeito para ser minha base de operações pelas próximas 3 semanas. Meu primeiro encontro foi com Marcelo, o advogado, em seu escritório no centro da cidade. Ao me ver entrar, ele se levantou com um sorriso respeitoso. Doutora Helena, bem-vinda de volta. Devo dizer que sua presença é ainda mais impressionante que nossas conversas por telefone. Sorri em resposta, consciente da imagem que projetava. Cabelos agora mais curtos em um corte moderno, roupas elegantes mas discretas, postura ereta, olhar direto. Não era apenas uma mudança estética, era a manifestação exterior da transformação interna. Obrigada, Dr. Marcelo. Trouxe os documentos que solicitou. Entreguei a ele uma pasta contendo as capturas de tela das conversas entre Amanda e Gabriel, datadas de semanas antes do flagrante. Extratos bancários mostrando transferências suspeitas da conta conjunta para uma conta pessoal de Gabriel nos meses que antecederam nossa separação. Registros médicos dos tratamentos de fertilidade. E, mais importante, o contrato original da compra da nossa casa, onde constava claramente que 60% do valor de entrada havia vindo dos meus recursos pessoais. Dinheiro que recebi pela venda de um apartamento que comprei ainda solteira. Excelente, disse Marcelo, examinando rapidamente os documentos. Isso fortalece significativamente nossa posição. Conforme conversamos, preparei 2 documentos distintos para você. O primeiro é uma petição formal contestando a divisão de bens no divórcio, com base nestas novas evidências de má-fé por parte do Sr. Gabriel. Ele me entregou um documento jurídico impecavelmente redigido. E aqui está o segundo, mais informal. Este segundo documento não tinha o formato jurídico do primeiro. Era uma espécie de acordo particular,
no qual Gabriel reconhecia o desvio de fundos durante o casamento e concordava em restituir o valor correspondente à minha contribuição desproporcional na casa, corrigido pela valorização imobiliária atual, além de uma compensação por danos morais. Conforme instruído, não mencionamos processos formais ou exposição pública neste acordo. Apenas os fatos e as consequências financeiras. Perfeito, respondi, satisfeita com a estratégia que havíamos desenvolvido nas últimas semanas. E quanto à outra questão? Marcelo abriu uma gaveta e retirou outro envelope. A avaliação da chácara foi concluída. O valor de mercado atual supera em muito nossas expectativas iniciais, especialmente considerando os novos projetos de desenvolvimento na região. Já temos 3 potenciais compradores interessados, todos dispostos a fechar negócio rapidamente e sem publicidade excessiva, conforme solicitado. Abri o envelope e quase engasguei ao ver o valor estimado para a propriedade. Era quase 5 vezes o que eu imaginava. O suficiente não apenas para financiar meu plano imediato, mas para me dar uma liberdade financeira que nunca havia considerado possível. A terra de minha avó valendo tanto, murmurei, mais para mim mesma que para Marcelo. Propriedades rurais próximas à expansão urbana se valorizaram exponencialmente nos últimos anos. Sua avó escolheu muito bem quando adquiriu aquela área. Ou talvez, pensei comigo mesma, ela soubesse algo que os outros não sabiam. Vovó Antônia sempre teve uma intuição quase sobrenatural para essas coisas. Há mais uma coisa, doutora Helena, continuou Marcelo, retirando outro envelope de sua gaveta. Seguindo sua orientação, investiguei discretamente a situação financeira atual do senhor Gabriel Alvarenga e seu escritório de arquitetura. Isso era algo que eu havia solicitado por instinto, sem realmente saber o que esperar. A expressão de Marcelo, no entanto, já indicava que havia descoberto algo significativo. E o que descobriu? O senhor Alvarenga está enfrentando dificuldades financeiras consideráveis. Após o incidente online, ele perdeu vários clientes importantes. Além disso, parece que fez alguns investimentos arriscados nos últimos meses, usando a casa como garantia para empréstimos substanciais. Franzi a testa, genuinamente surpresa. Gabriel nunca foi de arriscar em investimentos. Era sempre extremamente conservador com dinheiro. Bem, parece que algo mudou. De acordo com minhas fontes, ele está sob pressão significativa para o casamento ser uma demonstração de sucesso e estabilidade. A decoração, o buffet, a lua de mel, tudo está sendo planejado em uma escala que claramente excede suas atuais possibilidades financeiras. Uma peça do quebra-cabeça se encaixou em minha mente. Deixe-me adivinhar, minha irmã não sabe de nada disso. Marcelo sorriu de leve, como um professor satisfeito com a dedução de um aluno promissor. Exatamente. Pelo que pude apurar, a senhorita Amanda continua com seus hábitos de gastos consideráveis, agora ampliados pelos preparativos do casamento. Ela aparentemente acredita que o escritório do noivo continua tão próspero quanto antes. Isso explicava muita coisa. O desespero de Gabriel quando fiz o post expondo a verdade. Seu pânico não era apenas sobre reputação, era sobre dinheiro, clientes, sobrevivência financeira. Isso muda algumas coisas no meu plano, disse pensativa. Dr. Marcelo, preciso de mais um favor seu. Estou à disposição. Quero comprar discretamente uma propriedade específica, sem que meu nome apareça inicialmente nos documentos, usando uma empresa como intermediária. Expliquei exatamente o que queria. Marcelo ouviu atentamente, sem demonstrar surpresa ou julgamento. Quando terminei, ele apenas assentiu. Posso providenciar isso em poucos dias. Alguma faixa de valor em mente? Mencionei um valor que até algumas horas atrás teria parecido absurdo para mim. Agora, com a revelação do valor da chácara de minha avó, era perfeitamente viável. Excelente. Começarei as tratativas imediatamente. Quanto ao Sr. Alvarenga, quando devo abordá-lo com o acordo? Pensei por um momento, calculando a pressão crescente que Gabriel devia estar sentindo com o casamento se aproximando e as finanças em colapso. Na próxima semana, quero dar a ele alguns dias para contemplar a situação antes de nossa reunião final. Despedi-me de Marcelo e saí para as ruas de Ribeirão Preto. Apesar de ter passado apenas 8 meses fora, a cidade parecia diferente aos meus olhos. Ou talvez fosse eu quem estivesse vendo tudo com nova perspectiva. Caminhei por algumas quadras, sentindo o calor seco tão característico do interior paulista, até chegar a uma pequena loja de ervas e produtos naturais. A fachada modesta escondia um interior surpreendentemente amplo e bem organizado, com prateleiras repletas de frascos, pacotes de chás, tinturas, óleos essenciais.
Uma senhora de cabelos grisalhos e pele morena me cumprimentou da bancada. Posso ajudá-la, moça? Dona Zuleide? Perguntei, reconhecendo-a das descrições que havia recebido. Ela me observou mais atentamente, um leve franzir de sobrancelhas indicando curiosidade. Sim, sou eu. Nos conhecemos? Não pessoalmente. Sou Helena Mendonça, neta de Antônia Ribeiro. Os olhos da senhora se arregalaram em reconhecimento imediato. Antônia de Coimbra? A portuguesa? Assenti, sentindo uma onda inesperada de emoção ao ouvir minha avó ser lembrada por alguém que claramente a conhecia bem. Santa mulher, continuou Dona Zuleide, agora com um sorriso caloroso. Uma conhecedora como poucas. Sinto sua falta até hoje, especialmente quando chega algum caso mais complicado que só os remédios dela resolveriam. Conversamos por quase 1 hora. Dona Zuleide havia sido amiga e colaboradora de minha avó por décadas. Trocavam plantas, conhecimentos, histórias. Quando vovó Antônia faleceu, Zuleide tentou me encontrar, mas eu já havia saído de casa para a faculdade. E minha mãe, em seu desprezo por tudo relacionado às superstições portuguesas, nunca repassou os recados. Sua avó deixou algo para você comigo, disse ela finalmente, indo até os fundos da loja. Retornou momentos depois com um pacote cuidadosamente embrulhado em tecido encerado. Disse que um dia você viria buscar quando estivesse pronta, que eu reconheceria esse momento. Aceitei o pacote com mãos trêmulas. Como ela sabia? Dona Zuleide sorriu, enigmática. Antônia sempre soube de coisas que outros não sabiam. Chamavam de intuição, de sexto sentido. Mas era mais que isso. Era um tipo de sabedoria que poucas pessoas possuem. Você também tem, menina. Está nos seus olhos. Agradeci e me despedi, prometendo retornar. O pacote pesava em minhas mãos como se contivesse muito mais que seu tamanho físico sugeria. De volta ao apartamento temporário, desembrulhei-o com cuidado. Dentro, encontrei um pequeno livro de couro muito mais antigo que o caderno que já possuía. As páginas eram finas, quase translúcidas, escritas à mão em português arcaico, com anotações nas margens em uma caligrafia que reconheci como de minha avó. Era um grimório. Um livro de conhecimentos sobre plantas, ciclos lunares, preparações diversas. Não magia no sentido fantástico, mas sabedoria ancestral sobre como usar os elementos naturais para influenciar saúde, emoções, até mesmo a sorte. Entre as páginas, encontrei um envelope selado endereçado a mim, na caligrafia inconfundível de vovó Antônia, datado de 2 semanas antes de sua morte. Minha querida Helena, se está lendo esta carta, é porque finalmente entendeu o que eu tentei te ensinar durante todos aqueles anos no quintal. Que a verdadeira força não vem de subjugar os outros, mas de conhecer a si mesma tão profundamente que nada e ninguém pode te abalar. Você sempre foi especial, minha menina. Desde pequena vi em seus olhos a mesma chama que minha avó viu nos meus. A marca das mulheres da nossa linhagem que remonta a tempos em que o conhecimento das ervas era tanto poder quanto perigo. O livro que agora possui pertenceu à minha bisavó, depois à minha avó, à minha mãe, a mim e agora a você. Não é um livro qualquer de receitas ou fórmulas. É um registro de observações, de conexões, de compreensão sobre como a natureza e os seres humanos interagem em níveis que a ciência moderna apenas começa a entender. Use este conhecimento com sabedoria. Não para vingança mesquinha, isso apenas envenenaria sua própria alma, mas para a justiça, para a proteção, para a cura, para reequilibrar o que foi desequilibrado. Há algo mais que preciso te contar, sobre a chácara que lhe deixei. O terreno foi escolhido não apenas por sua localização ou valor, mas pelo que existe abaixo dele. Uma fonte de água pura, rara, com propriedades que os antigos chamavam de água da vida. É por isso que as plantas cresciam tão viçosas ali. É por isso que meus preparados eram tão eficazes. Vendi a chácara antes de morrer. Os papéis estão com Zuleide. Não por necessidade, mas porque vi nos sonhos que um dia você precisaria desse dinheiro para recomeçar, para se libertar. Esse momento chegou, minha Helena. Não se deixe consumir pelo ódio ou amargura. Use sua força para criar, não para destruir. Para crescer, não para murchar. Para iluminar, não para escurecer. Estou com você sempre, minha menina. Nas plantas que crescem, na água que corre, no vento que sopra, com todo o meu amor, vovó Antônia. Lágrimas escorriam pelo meu rosto quando terminei de ler. Não apenas pelo amor expresso naquelas linhas, pela conexão através do tempo que as palavras estabeleciam, mas pela compreensão súbita e avassaladora. Minha avó previu tudo isso. De alguma forma, ela soube que eu enfrentaria traição, perda,
dor, e que precisaria de recursos, tanto materiais quanto espirituais, para me reerguer. A chácara já estava vendida. O dinheiro, depositado em uma conta em meu nome que eu não sabia existir, havia crescido com juros compostos por mais de 20 anos. Era uma fortuna considerável, mais que suficiente para qualquer recomeço que eu desejasse. Zuleide havia apenas confirmado o que os documentos já indicavam, permitindo que eu acessasse esses recursos que, tecnicamente, já eram meus há 2 décadas. Sentei-me na pequena varanda do apartamento, o livro antigo em meu colo, a carta de minha avó em minhas mãos, e observei o sol se pôr sobre a cidade que tanto me feriu, mas que agora parecia menor, menos ameaçadora. Eu tinha mais poder do que jamais imaginei. Não apenas o poder financeiro inesperado, mas o poder do conhecimento, da previsão, da preparação cuidadosa. O poder de uma linhagem de mulheres sábias que viram além das aparências, além do óbvio. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Marcelo. Doutora Helena, tenho novidades. A propriedade que solicitou está disponível, e o proprietário aceitou sua oferta inicial. Podemos proceder imediatamente. Excelente, doutor Marcelo. Faça isso. E há mais uma coisa. Recebi uma informação, digamos, privilegiada. O casamento foi antecipado em 2 semanas. Parece que houve um problema com a igreja original, algo relacionado a reformas urgentes. Sorri para o telefone, sabendo exatamente o que havia acontecido. Meu primeiro movimento no tabuleiro havia surtido efeito mais rápido que o esperado. Compreendo. Isso altera nosso cronograma. Podemos nos encontrar amanhã para ajustar os detalhes? Certamente. Meu escritório às 10 horas? Estarei lá. Desliguei e voltei minha atenção para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu ainda claro. O jogo estava acelerando, as peças se movendo rapidamente. Gabriel, Amanda, meus pais, todos acreditavam estar no controle da situação, manipulando eventos, reescrevendo narrativas. Mal sabiam eles que uma força muito mais antiga, muito mais sábia, estava agora guiando cada movimento. A força de Helena Mendonça, neta de Antônia de Coimbra, herdeira de uma linhagem de mulheres que, através dos séculos, transformaram dor em poder. E aquele era apenas o começo. A semana seguinte passou como um turbilhão de atividades meticulosamente planejadas. Cada manhã começava com uma lista de tarefas precisas. Cada noite terminava com a satisfação de mais alguns passos dados na direção certa. Marcelo provou ser ainda mais eficiente do que eu esperava. Em apenas 3 dias, a propriedade que solicitei foi adquirida através de uma empresa de fachada criada especificamente para este propósito. Ninguém em Ribeirão Preto, especialmente não Gabriel ou Amanda, saberia que eu era a nova proprietária. Os documentos estão todos em ordem, informou-me Marcelo, entregando uma pasta com escrituras e contratos. A Mendonça Empreendimentos Lita é agora oficialmente dona do imóvel na Rua das Palmeiras, 247. Deal. O endereço fez meu coração acelerar ligeiramente. Rua das Palmeiras, 247. A poucos números da antiga casa de meus avós, onde passei tantas tardes aprendendo os segredos das plantas com vovó Antônia. O universo parecia conspirando ao meu favor, me trazendo de volta às minhas origens no momento exato em que eu mais precisava daquela conexão ancestral. E quanto ao outro assunto? Gabriel já foi notificado? Marcelo assentiu, um pequeno sorriso de satisfação no canto dos lábios. Entreguei pessoalmente os documentos ontem à tarde em seu escritório. Devo dizer que a reação foi interessante. Primeiro, incredulidade. Depois, uma espécie de pânico controlado. Ele tentou manter a compostura na frente da secretária, mas quando ficamos a sós, praticamente implorou por um acordo que não envolvesse tribunais. Exatamente como eu havia previsto. Gabriel sempre foi obcecado com sua imagem pública, sua reputação profissional. Um processo formal contestando a divisão de bens com base em evidências de má-fé seria devastador, não apenas financeiramente, mas socialmente. E o que você respondeu? Exatamente o que combinamos. Que você está disposta a resolver tudo discretamente, desde que ele compareça a uma reunião privada para discutir os termos. Ele aceitou? Imediatamente. Está marcado para amanhã, às 14 horas, em meu escritório. Ele pediu para vir sozinho, sem a presença de sua irmã. Novamente, previsível. Gabriel sempre foi mestre em compartimentalizar sua vida. Mantinha Amanda na ignorância sobre suas dificuldades financeiras,
certamente não a incluiria em uma conversa potencialmente desastrosa sobre seu comportamento durante nosso casamento. Perfeito. Estarei lá. Meus próximos passos foram mais pessoais, mais íntimos. Após sair do escritório de Marcelo, dirigi até o centro da cidade, ao salão de beleza mais exclusivo de Ribeirão Preto. Não o que frequentei durante anos como esposa de Gabriel, mas um novo, recém-inaugurado, onde ninguém me conhecia. Quero uma transformação completa, disse a estilista, uma mulher de cerca de 40 anos com um visual sofisticado e atual. Algo que reflita quem sou agora, não quem fui. 3 horas depois, emergi do salão quase irreconhecível. Meus longos cabelos castanhos, que sempre mantive na altura da cintura como minha mãe insistia ser mais feminino, estavam agora em um corte Chanel moderno, com uma franja suave que emoldurava meu rosto de forma elegante. A coloração, alguns tons mais escura que meu castanho natural, dava um ar de mistério e sofisticação. O próximo destino foi uma boutique exclusiva, onde adquiri um guarda-roupa completamente novo. Nada extravagante ou chamativo. Esse nunca foi meu estilo. Mas peças de qualidade impecável, em cores profundas e cortes que valorizavam minha silhueta, de forma que minhas antigas roupas, escolhidas para agradar a todos menos a mim mesma, nunca fizeram. Ao retornar ao apartamento temporário, passei algum tempo estudando o livro antigo deixado por minha avó. Não procurava feitiços ou maldições, como talvez muitos imaginariam, mas conhecimentos sobre plantas que poderiam ser úteis em meu plano. Especificamente, ervas que promoviam clareza mental, coragem e determinação. Na manhã seguinte, preparei um chá seguindo uma receita específica do Grimório. Enquanto as folhas secas, adquiridas na loja de Dona Zuleide, liberavam seu aroma na água quente, repeti para mim mesma, como um mantra, as palavras que encerrariam esta fase da minha vida e iniciariam a próxima. Não busco vingança, mas justiça. Não busco destruição, mas reconstrução. Não busco o passado, mas o futuro. Bebi o chá lentamente, sentindo seu sabor amargo e reconfortante. Não era magia, era ciência ancestral. Plantas com propriedades comprovadas que acalmavam o sistema nervoso, aumentavam a cognição, equilibravam as emoções. Vesti-me com cuidado para o encontro. Um tailleur azul marinho de corte impecável. Sapatos de salto médio confortáveis, mas elegantes. Maquiagem sutil que ressaltava meus olhos. Nada ostensivo, nada que gritasse, transformação, mas cada elemento cuidadosamente escolhido para projetar a imagem de uma mulher confiante, bem-sucedida e, acima de tudo, em controle. Ao entrar no escritório de Marcelo, precisamente às 13h55, encontrei-o aguardando-me na recepção. Dr. Marcelo, cumprimentei-o formalmente, ciente da secretária observando discretamente. Tudo pronto para nossa reunião? Certamente, doutora Helena. O senhor. Alvarenga ainda não chegou, mas preparei a sala de conferências conforme solicitado. Segui-o até uma sala espaçosa e elegante, com uma mesa de reuniões oval onde documentos estavam cuidadosamente dispostos. Nas paredes, diplomas e certificados atestavam a competência do advogado. Grandes janelas ofereciam uma vista parcial do centro da cidade. Gostaria de uma água? Um café? Água seria perfeito, obrigada. Enquanto Marcelo saía para providenciar a bebida, posicionei-me estrategicamente na cadeira que me daria a melhor visão tanto da porta quanto da expressão de Gabriel quando ele entrasse. Retirei da minha pasta alguns documentos adicionais e os coloquei sobre a mesa, organizados em ordem precisa de importância e impacto. Exatamente às 14h03, a porta se abriu. Gabriel entrou, seguido por Marcelo, que trazia uma bandeja com água e café. O homem que um dia foi meu marido parecia simultaneamente o mesmo e completamente diferente. O rosto ainda bonito, os olhos escuros expressivos, o corpo atlético mantido com sessões regulares de academia. Mas havia algo novo, uma tensão nos ombros, linhas de preocupação ao redor dos olhos, um nervosismo mal disfarçado na forma como segurava a pasta de documentos. Por um instante, ao me ver, ele congelou na entrada. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, percorrendo minha aparência transformada. Pude ver em seu olhar o choque do reconhecimento misturado com a confusão diante da mudança. Helena, ele disse finalmente, sua voz mais rouca que o habitual. Você está... diferente. Permiti-me um pequeno sorriso, educado, mas distante. Olá, Gabriel. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. Ele obedeceu,
colocando sua pasta sobre a mesa com cuidado excessivo, como se temesse fazer qualquer movimento brusco. Marcelo sentou-se à cabeceira, assumindo seu papel de mediador. Antes de começarmos formalmente, disse o advogado, gostaria de estabelecer que esta é uma reunião para negociação amigável, sem gravações ou registros oficiais, além das notas que farei para a documentação dos acordos alcançados. Ambas as partes concordam com estes termos? Gabriel e eu assentimos simultaneamente. Excelente, doutora. Helena, como solicitante desta reunião, gostaria de iniciar expondo seus pontos? Tomei um pequeno gole de água, mantendo contato visual direto com Gabriel. Obrigada, Dr. Marcelo. Gabriel, vou ser direta e sucinta. Após nosso divórcio, vieram à minha atenção fatos que alteram significativamente a equidade da divisão de bens realizada. Especificamente, descobri transferências sistemáticas de nossa conta conjunta para sua conta pessoal nos meses que antecederam nossa separação, totalizando aproximadamente R$87 mil. Deslizei o primeiro documento através da mesa. Extratos bancários detalhados, com as transferências destacadas em amarelo. O rosto de Gabriel empalideceu visivelmente. Além disso, continuei sem pausa, há a questão da casa no Jardim Canadá. Como este documento comprova, deslizei outro papel em sua direção. 60% do valor da entrada foi proveniente exclusivamente de meus recursos pessoais, da venda do apartamento que adquiri antes de nosso casamento. No entanto, na divisão de bens, aceitei apenas 50% do valor. Uma diferença que, considerando a valorização do imóvel nos últimos anos, representa aproximadamente R$175 mil a menos do que me seria devido. Gabriel pigarreou, claramente desconfortável. Helena, eu não sabia que você havia mantido registro tão detalhado de... Sempre fui organizada com documentos, Gabriel. Você sabe disso. Era parte do meu trabalho como gerente financeira, afinal. O lembrete sutil de minha competência profissional, a mesma que ele tentou minar com mentiras após nossa separação, não passou despercebido. Ele desviou o olhar brevemente. O doutor. Marcelo já deve ter explicado, continuei, que tenho base legal sólida para contestar judicialmente nossa divisão de bens, com grandes chances de sucesso. Entretanto, prefiro uma resolução discreta e eficiente. Gabriel olhou para Marcelo, como que buscando confirmação. O advogado manteve uma expressão neutra, profissional. Os documentos apresentados pela doutora Helena constituem, de fato, evidência substancial que justificaria uma revisão judicial da partilha, confirmou Marcelo. Particularmente preocupantes são as transferências não divulgadas durante o processo de divórcio, que poderiam ser interpretadas como ocultação deliberada de bens comuns. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu conhecia bem de nossos anos juntos. Sempre fazia isso quando se sentia encurralado. Ok. Entendo a situação. Qual é sua proposta, Helena? Deslizei o terceiro documento em sua direção. O acordo privado que Marcelo havia preparado. Uma restituição no valor total de R$262 mil, correspondente aos valores indevidamente transferidos e a diferença na divisão da casa, com correção monetária. O pagamento pode ser parcelado em até 10 vezes, com a primeira parcela devida em 30 dias. Gabriel engoliu em seco ao ver o valor total. Isso é impossível, Helena. Você sabe que não tenho essa quantia disponível agora. Meu escritório está enfrentando dificuldades. Perdi clientes importantes. Tenho compromissos. Oh, como o casamento? Perguntei, mantendo minha voz neutra, sem qualquer traço de sarcasmo ou amargura. Ele me olhou, surpreso pela menção direta ao assunto que claramente esperava evitar. Sim, entre outros compromissos, respondeu cautelosamente. Entendo. Nesse caso, tenho uma proposta alternativa. Retirei da minha pasta um novo documento, o último e o mais importante. Deslizei-o pela mesa com deliberada lentidão. Este é o registro de uma propriedade recém-adquirida pela Mendonça Empreendimentos. Um espaço comercial na Avenida Portugal, totalmente reformado, com aproximadamente 200 metros. Localização privilegiada, acabamento de primeira linha, pronto para ocupação imediata. Gabriel examinou o documento com evidente confusão. Não entendo. O que isso tem a ver com nossa negociação? A Mendonça Empreendimentos está disposta a oferecer este espaço para locação ao seu escritório de arquitetura, com um contrato de 5 anos, por um valor significativamente abaixo do mercado. O espaço é consideravelmente maior e mais bem localizado que seu escritório atual, proporcionando a expansão que sei que você sempre desejou.
A confusão em seu rosto apenas aumentou. E quem é Mendonça Empreendimentos? Algum cliente seu, Marcelo? O advogado manteve-se impassível, olhando para mim. Era minha revelação para fazer. Sou eu, Gabriel. Ou melhor, uma empresa que estabeleci recentemente. Seus olhos se arregalaram em compreensão. Você? Mas... como? Os detalhes não são relevantes para a nossa discussão. O que importa é que, em vez de exigir o pagamento imediato da restituição a que tenho direito, estou oferecendo uma alternativa que beneficiaria seu negócio. O contrato de locação incluiria uma cláusula de abatimento mensal no valor que me deve, resultando na quitação total ao final dos 5 anos, sem desembolso adicional, além do aluguel reduzido. Gabriel me encarou por longos segundos, claramente tentando processar a proposta inesperada e suas implicações. Por que faria isso? Perguntou finalmente. Por que não apenas exigir o dinheiro? Ou pior, me expor publicamente, me arrastar aos tribunais? Seria seu direito depois de... Bem, depois de tudo. Mantive meus olhos fixos nos dele, permitindo que visse não raiva ou desejo de vingança, mas uma determinação serena que eu nunca havia demonstrado durante nosso casamento. Porque não se trata de punição, Gabriel. Trata-se de justiça. E justiça não significa destruição. Significa reequilíbrio. Algo em minhas palavras pareceu atingi-lo profundamente. Vi seus olhos se umedecerem levemente, sua postura rígida relaxar um pouco. O escritório atual... O proprietário aumentou o aluguel em 40% para a renovação, admitiu ele, quase relutante. Estava considerando reduzir a equipe, talvez até trabalhar de casa por um tempo. Este espaço na Avenida Portugal é realmente uma localização privilegiada. Sei disso. Foi por isso que o escolhi. Ele me estudou com novo interesse, como se vendo não a Helena que conheceu, mas uma versão completamente nova dela. Você mudou, disse finalmente. Não apenas a aparência. Todos mudamos, Gabriel. É a única constante na vida. Marcelo pigarreou discretamente, trazendo-nos de volta à negociação. Então, Sr. Alvarenga, o senhor aceita a proposta alternativa da doutora Helena? Gabriel olhou novamente para os documentos espalhados à sua frente, considerando suas opções, que na realidade não eram muitas. Pagar uma quantia que não possuía, enfrentar um processo público que destruiria o que restava de sua reputação profissional, ou aceitar uma oferta que, objetivamente, o beneficiaria enormemente, mesmo que viesse da mulher que traiu. Aceito, disse finalmente, com uma condição. Ergui uma sobrancelha, aguardando. Quero sua palavra de que isso encerra definitivamente qualquer questão pendente entre nós. Que depois disso, cada um segue seu caminho sem mais surpresas. Era exatamente o que eu esperava e desejava. Um desfecho limpo, definitivo, sem o veneno constante do ressentimento. Tem minha palavra, respondi com sinceridade. Uma vez assinado o contrato e implementados os termos, considero nosso passado oficialmente encerrado. Ele assentiu, um alívio visível percorrendo seu corpo. Dr. Marcelo, poderia preparar os documentos finais para assinatura? Certamente. Tenho versões preliminares aqui mesmo, que podem ser revisadas e finalizadas ainda hoje. A próxima hora foi dedicada aos detalhes práticos do acordo. Gabriel, gradualmente recuperando sua confiança profissional, fez sugestões pertinentes sobre cláusulas do contrato de locação. Eu aceitei as que eram razoáveis, negociei as que não eram. Marcelo mediou a discussão com habilidade, garantindo que os interesses de ambos fossem adequadamente representados. Ao final, quando todas as páginas haviam sido rubricadas e as assinaturas finais apostas, Gabriel me olhou com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Uma mistura de respeito, curiosidade e talvez um traço de arrependimento. Devo admitir, Helena, que você me surpreendeu hoje. Esperava raiva, vingança, talvez até humilhação pública. Em vez disso, ele gesticulou para os documentos entre nós. Apresentou uma solução que é quase elegante em sua simplicidade e justiça. A vida raramente se resume a vilões e vítimas, Gabriel. Apenas pessoas tomando decisões, algumas boas, outras ruins, e vivendo com as consequências. Ele me estudou por mais um momento, como se tentando conciliar a mulher à sua frente com a esposa que conheceu por 5 anos. O casamento, disse ele abruptamente, foi antecipado para o próximo sábado. Houve um problema na igreja original. Estou ciente. Você virá? A pergunta pairou no ar, carregada de significados implícitos. Estarei na cidade, respondi simplesmente.
Ele assentiu, compreendendo a ambiguidade deliberada da minha resposta. Nos despedimos formalmente, com apertos de mão profissionais. Nenhum abraço, nenhuma declaração emocional, nenhuma recriminação. Apenas dois adultos concluindo um negócio e, simbolicamente, um capítulo de suas vidas. Quando Gabriel saiu, Marcelo me olhou com genuína admiração. Doutora Helena, devo dizer que poucas vezes em minha carreira testemunhei uma negociação conduzida com tanta dignidade e estratégia. A senhora transformou o que poderia ser um confronto amargo em uma solução que, ironicamente, beneficia todos os envolvidos. Sorri, sentindo uma paz que não experimentava há muitos meses. Obrigada, Dr. Marcelo. Sua ajuda foi inestimável. O que planeja fazer agora? Se me permite perguntar, olhei pela janela, para a cidade que um dia me feriu tão profundamente e que agora parecia menor, menos ameaçadora, quase insignificante diante do novo horizonte que se abria à minha frente. Agora? Agora tenho um casamento para preparar. O dia do casamento amanheceu com um céu de azul impossível, sem uma única nuvem à vista. O tipo de dia que fotógrafos de casamento sonham e que noivas consideram um bom presságio. Para mim, era apenas mais uma confirmação de que o universo, às vezes, tem um senso de ironia bastante particular. Passei a manhã preparando-me com um cuidado quase cerimonial. Banho longo com sais aromáticos preparados segundo a receita do grimório de minha avó. Não para magia ou encantamentos, mas para clareza mental e equilíbrio emocional. Maquiagem impecável, mas discreta. Cabelo perfeitamente arrumado em um coque baixo e elegante. E, finalmente, o vestido. Um modelo azul petróleo, de corte simples mas sofisticado, que havia mandado fazer especialmente para a ocasião. A escolha da cor não foi acidental. Azul petróleo era a cor favorita de minha avó Antônia. A cor das flores de alecrim que ela cultivava com tanto carinho em seu quintal. A cor que ela dizia representar sabedoria e transformação. Ao terminar de me vestir, parei diante do espelho e observei meu reflexo por longos momentos. Quem era aquela mulher me olhando de volta? Não era mais a Helena que saiu de Ribeirão Preto 8 meses atrás, destroçada e humilhada. Não era a esposa dedicada que suportou em silêncio as pequenas e grandes decepções de um casamento em deterioração. Certamente não era a irmã mais velha que sempre cedeu, sempre compreendeu, sempre perdoou. Era uma versão inteiramente nova de mim mesma. Uma versão que, paradoxalmente, parecia mais próxima da essência que minha avó sempre viu em mim, mesmo quando eu era apenas uma menina curiosa aprendendo sobre plantas em seu quintal. Meu celular tocou, interrompendo minha contemplação. Era Marcelo. Doutora Helena, tudo pronto conforme suas instruções. O envelope foi entregue pessoalmente ao Sr. Gabriel há 20 minutos. A Sra. Denise chegou e está aguardando no local combinado. As demais providências também foram tomadas. Obrigada, doutor. Marcelo, estarei saindo em breve. Desliguei e voltei minha atenção para a pequena mesa da sala, onde havia preparado com antecedência o que precisaria levar. Uma pequena bolsa elegante contendo apenas o essencial. O bilhete cuidadosamente dobrado e selado. E o mais importante, o contrato de locação assinado por Gabriel e por mim, com uma pequena modificação que ele descobriria apenas hoje. Às 16 horas em ponto, o horário que calculei ser aproximadamente 1 hora antes da cerimônia, dirigi até a igreja Nossa Senhora da Consolação. Não a igreja original onde o casamento havia sido planejado inicialmente, mas a mesma onde Gabriel e eu nos casamos 5 anos atrás. E onde agora, por uma ironia do destino, ou talvez pela intervenção discreta de Marcelo junto ao pároco, ele se casaria com minha irmã. Estacionei a algumas quadras de distância e caminhei lentamente, observando os preparativos finais. Flores sendo ajustadas na entrada. Funcionários do buffet carregando os últimos arranjos. Alguns convidados mais pontuais já chegando, vestidos em cores claras e festivas, conversando animadamente sem saber que estavam prestes a testemunhar não apenas uma união, mas um encerramento. Em vez de entrar pela porta principal, contornei a igreja até uma entrada lateral que sabia estar sempre destrancada, um conhecimento adquirido durante os preparativos do meu próprio casamento. Como esperado, a porta cedeu facilmente ao meu toque. O interior da igreja estava fresco e silencioso, com apenas algumas velas acesas no altar principal. O cheiro de flores e incenso preenchia o ar. Os bancos estavam decorados com arranjos de lírios brancos e fitas douradas. Um esquema de cores quase idêntico ao que escolhi para meu casamento. A semelhança não me incomodou. Pelo contrário, pareceu apropriada, como se o ciclo estivesse se fechando perfeitamente.
Caminhei silenciosamente até uma pequena sala lateral que sabia ser usada pelos noivos e padrinhos antes da cerimônia. A porta estava entreaberta. Dentro, Gabriel estava sozinho, já vestido em seu terno escuro, sentado em uma cadeira com o envelope que Marcelo entregara aberto em suas mãos. Seu rosto estava pálido, tenso. Bati suavemente na porta. Ele ergueu os olhos, sobressaltando-se ao me ver. "Helena", disse ele, levantando-se rapidamente. Você veio?" "Disse que estaria na cidade." Respondi calmamente, entrando na pequena sala. Precisava entregar algo pessoalmente. Seus olhos foram da minha face para o envelope em suas mãos, depois de volta para mim. "Este contrato, a cláusula adicional." Ele começou, claramente tentando organizar seus pensamentos. Você está doando o imóvel para mim, após os 5 anos de locação?" Assenti, sem oferecer explicação imediata. Observei sua confusão crescer. "Por quê? Depois de tudo que aconteceu, depois de como terminamos, por que faria isso?" "Porque aprendi algo importante nos últimos meses, Gabriel. Aprendi que carregar o peso do passado, da mágoa, da traição, da raiva, só me mantinha presa a ele. E eu não quero mais estar presa." Ele me olhou com uma mistura de incredulidade e algo próximo à vergonha. "Você está me libertando? Depois de tudo que fiz?" "Não", respondi com um pequeno sorriso. "Estou me libertando. Há uma diferença fundamental." Dei alguns passos pela pequena sala, observando os detalhes. Um crucifixo na parede, um arranjo simples de flores sobre uma mesa lateral, a Bíblia aberta em uma passagem sobre amor e perdão. A ironia não me escapou. O imóvel será seu ao final do contrato com uma condição. "Qual?" Retirei da minha bolsa o bilhete selado e o entreguei a ele. "Que você entregue isto a Amanda após a cerimônia, não antes. Precisamente após vocês saírem da igreja como marido e mulher." Gabriel olhou para o pequeno envelope com apreensão evidente. "O que está escrito?" "Nada que vá arruinar o grande dia, se é isso que teme. Apenas algo que preciso que ela saiba, agora que tudo finalmente se encerra." Ele hesitou por alguns instantes. Depois guardou o bilhete no bolso interno do paletó. "Tem minha palavra." Assenti em agradecimento. Era a hora do último ato desta história, do verdadeiro encerramento. "Gabriel, há algo que preciso perguntar. Algo que nunca tive coragem de confrontar diretamente." Ele engoliu em seco, claramente desconfortável, mas assentiu. "Foi apenas uma vez? Você e Amanda? Foi realmente apenas aquela vez que flagrei? Ou já vinha acontecendo antes?" A pergunta pairou entre nós como um objeto físico, pesado e inescapável. Vi o conflito em seus olhos, a tentação de manter a mentira, de preservar a versão da história que havia contado a todos, talvez até a si mesmo, versus o alívio potencial da verdade, especialmente agora que eu oferecia uma forma de redenção que ele certamente não esperava. "Não", admitiu finalmente, sua voz quase um sussurro. "Não foi apenas uma vez. Começou durante a exposição de fotografia dela, 3 meses antes. Eu não sei explicar, Helena. Não foi planejado, não foi amor à primeira vista", sugeri, sem amargura na voz. Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. "Não. Foi atração, excitação pelo proibido, talvez. Uma fuga dos problemas que estávamos enfrentando com os tratamentos de fertilidade, com a pressão que eu sentia. Não estou justificando, apenas sendo honesto finalmente", completei por ele. "E depois que nos separamos? Depois que saí da cidade? Você realmente se apaixonou por ela ou apenas ficou porque era o caminho de menor resistência?" Gabriel ergueu os olhos, surpreso pela pergunta direta. Por um momento, pensei que ele se recusaria a responder ou recorreria a mais uma mentira confortável. Mas algo em minha postura, em meu olhar direto e calmo, pareceu extrair dele uma honestidade que talvez nem ele soubesse que possuía. No início foi o caminho mais fácil. Todos já achavam que estávamos apaixonados, que era um grande romance proibido. Sua família... Bem, eles praticamente nos empurraram juntos após sua partida. Era mais simples continuar do que admitir que havia sido um erro terrível. "E agora?" Ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em seu gesto característico de nervosismo. "Agora, sinceramente, não sei. Há momentos em que acredito que sim, que a amo. E outros em que me pergunto se não estou apenas interpretando um papel que todos esperam de mim. Amanda é... complexa, intensa. Nunca sei exatamente o que ela quer.
O que espera? Diferente de mim, observei. Eu sempre fui previsível, confiável, estável. Sim, ele concordou, quase com alívio por eu entender. Com você, sempre sabia onde pisava. Havia segurança. E você trocou essa segurança pela excitação do imprevisível. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Gabriel assentiu lentamente. E agora está prestes a se comprometer para a vida toda com essa imprevisibilidade. Ele franziu ligeiramente a testa, como se a ideia, colocada dessa forma, o perturbasse. É um risco, sim. Mas todos os relacionamentos são, de certa forma. Verdade, concordei. A diferença é a base sobre a qual são construídos. Um silêncio se instalou entre nós. Não era desconfortável, apenas reflexivo. Finalmente, Gabriel falou, sua voz mais suave. Posso perguntar algo a você, Helena? Algo que tenho me perguntado desde que você reapareceu tão transformada. Claro. Você encontrou outra pessoa? Em Fortaleza, ou... Sorri, genuinamente divertida com a pergunta. Não, Gabriel. Encontrei a mim mesma e descobri que era tudo de que precisava. Antes que ele pudesse responder, ouvimos vozes se aproximando no corredor. A porta se abriu, revelando Rodrigo, o melhor amigo de Gabriel e seu padrinho. Ainda o mesmo rapaz bonachão e despreocupado que conheci na faculdade. Gabe, o padre está perguntando se... Ele parou abruptamente ao me ver, os olhos se arregalando em reconhecimento. Helena? Meu Deus, é você mesmo? Olá, Rodrigo. Cumprimentei-o calmamente. Apenas passei para desejar felicidades aos noivos. Rodrigo olhou de mim para Gabriel, claramente tentando avaliar a situação. A tensão era palpável. Tudo bem aqui? Perfeitamente bem, respondi, dirigindo-me para a porta. Já estava de saída. Tenho outro compromisso. Parei na soleira, virando-me uma última vez para Gabriel. Não se esqueça do bilhete, após a cerimônia. Ele assentiu silenciosamente. Um entendimento passando entre nós que Rodrigo, obviamente confuso, não poderia compreender. Saí da pequena sala e caminhei pelo corredor lateral da igreja, emergindo no exterior sem passar pela nave principal, onde os convidados já começavam a se acomodar. O sol da tarde banhava tudo com uma luz dourada suave, criando longas sombras no pátio da igreja. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Denise. Estou no local combinado, tudo pronto. Respondi com um simples "a caminho" e me dirigi para o café na esquina oposta à igreja, de onde teria uma visão clara da entrada principal sem ser facilmente notada. Denise me aguardava em uma mesa discreta nos fundos, 2 cafés já servidos à sua frente. Ao me ver, levantou-se para um abraço apertado. Helena, meu Deus, você está deslumbrante. Obrigada, sorri, sentando-me à sua frente. E obrigada por estar aqui comigo hoje. Não perderia por nada neste mundo. Embora ainda não entenda exatamente o que estamos fazendo. Tomei um gole do café, organizando meus pensamentos. Observando o encerramento de um capítulo, o final de uma história para que outra possa começar. Ela me estudou com atenção, seus olhos refletindo preocupação e curiosidade. Você não vai fazer nada drástico, vai? Tipo, interromper a cerimônia no momento do fale agora ou cale-se para sempre? Ou jogar tinta na Amanda, ou... Ri, genuinamente divertida com suas preocupações. Nada disso, prometo. Na verdade, já fiz o que precisava fazer. Agora é apenas questão de observar os resultados. A cerimônia começou pontualmente às 17 horas. Da nossa posição privilegiada, vimos os convidados entrando, incluindo meus pais. Minha mãe em um vestido rosa claro que a fazia parecer mais jovem do que seus 62 anos. Meu pai visivelmente desconfortável em seu terno formal. Os padrinhos entraram em seguida. Depois, Gabriel, caminhando rigidamente até o altar, o envelope com meu bilhete presumivelmente ainda em seu bolso interno. E, finalmente, a marcha nupcial começou, e Amanda surgiu na entrada da igreja, deslumbrante em seu vestido branco, apoiada no braço de nosso pai. Mesmo à distância, pude perceber a beleza de minha irmã. Não apenas física, mas aquela luminosidade especial que todas as noivas parecem possuir em seu grande dia. Por um breve momento, senti uma pontada de algo que poderia ter sido tristeza, ou talvez até mesmo inveja. Não pela perda de Gabriel, essa ferida já havia cicatrizado completamente, mas pela simplicidade com que Amanda sempre pareceu navegar pela vida, tomando o que desejava sem as complicações de culpa ou dúvida que tantas vezes me paralisaram.
A cerimônia durou aproximadamente 40 minutos. Da janela do café, observamos os convidados começarem a sair, seguidos eventualmente pelos recém-casados, recebidos com uma chuva de arroz e pétalas. E então, o momento que eu aguardava. Vi Gabriel dizer algo a Amanda, retirando o envelope do bolso e entregando-o a ela. Vi minha irmã franzir a testa em confusão, abrir o envelope, retirar e desdobrar o pequeno papel. Mesmo à distância, pude perceber o exato instante em que ela leu minhas palavras. Seu corpo inteiro pareceu congelar. Sua cabeça se ergueu, olhos vasculhando a multidão de convidados como se procurasse algo, ou alguém. Instintivamente dei um passo para trás, afastando-me da janela, embora soubesse que ela não poderia me ver daquela distância. "O que estava escrito no bilhete?" perguntou Denise, incapaz de conter sua curiosidade. Sorri, saboreando o último gole do meu café. Apenas 3 palavras, de. As mesmas que ela disse a Gabriel quando os flagrei juntos. Quando ele perguntou desesperadamente o que ela queria fazer, como resolveríamos aquela situação. As mesmas palavras que destruíram meu casamento e me forçaram a reconstruir minha vida do zero. Fiz uma pausa, observando Amanda ainda paralisada nos degraus da igreja, o bilhete tremendo em suas mãos. 3 palavras. Agora é seu. Denise me olhou, confusa. Só isso? Agora é seu? O que significa? Levantei-me, deixando algumas notas sobre a mesa para pagar nossos cafés. Para Amanda, significa que finalmente conseguiu o que sempre quis. Meu marido, minha vida, minha posição na família. Para Gabriel, significa que agora ele terá que viver com as consequências de suas escolhas, incluindo a escolha de uma mulher que não hesitou em trair a própria irmã. Caminhamos para fora do café, em direção ao meu carro estacionado na rua lateral. Mas isso não parece muito, sei lá, anticlimático? Depois de tudo que eles fizeram com você? Parei, virando-me para minha amiga com um sorriso sereno. Denise, a vingança mais doce não é aquela que destrói o outro. É aquela que o deixa exatamente onde ele pensa que quer estar, apenas para descobrir que não era o que imaginava. Entramos no carro e parti, deixando para trás a igreja, os recém-casados e a vida que um dia pensei que seria minha para sempre. "Para onde vamos agora?" perguntou Denise enquanto eu dirigia pelas ruas familiares de Ribeirão Preto, agora banhadas pela luz dourada do pôr do sol. "Para minha nova casa, na Rua das Palmeiras." "A antiga casa dos seus avós?" "Não exatamente. 2 casas adiante. Uma propriedade que adquiri recentemente." "Então você vai ficar em Ribeirão?" Pensei que odiasse esta cidade agora. Balancei a cabeça, sentindo-me estranhamente leve. "Não odeio, Dê. Esta cidade faz parte de quem sou, das minhas raízes. Por muito tempo, fugi dela porque estava fugindo da dor. Mas agora, percebo que posso transformá-la em algo novo, algo meu." O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa, enquanto eu dirigia em direção ao meu verdadeiro recomeço. Não como esposa, não como irmã, não como filha obediente, mas simplesmente como Helena Mendonça, neta de Antônia, herdeira de um conhecimento antigo. Uma mulher que finalmente conhecia seu próprio valor. E isso, percebi, era a maior vitória de todas. 6 meses se passaram desde o casamento de Amanda e Gabriel. O outono agora colore as árvores de Ribeirão Preto em tons de dourado e vermelho, uma transformação que sempre admirei, mas que nunca apreciei verdadeiramente até este ano. O primeiro em que me permiti simplesmente observar as mudanças da natureza, sem a pressa constante que sempre dominou minha vida anterior. Minha casa na Rua das Palmeiras tornou-se exatamente o que eu esperava. Um santuário. Não apenas um lugar para morar, mas um espaço para renascer. O quintal, antes abandonado, agora floresce com muitas das mesmas plantas que minha avó cultivava. Alecrim, lavanda, calêndula, arruda, erva cidreira, todas crescendo viçosas em canteiros cuidadosamente planejados. Nos fundos, construí uma pequena estufa onde cultivo as espécies mais delicadas, aquelas que minha avó tinha que proteger do sol forte do interior paulista. Ali, passo muitas manhãs, as mãos na terra, reconectando-me com o conhecimento que quase perdi, mas que, de alguma forma, sempre esteve adormecido dentro de mim. A Mendonça Empreendimentos não se limitou àquele primeiro imóvel comercial. Com o capital da venda da chácara e alguns investimentos inteligentes orientados por Marcelo, adquiri mais 2 propriedades no centro da cidade, uma que aluguei para uma livraria independente, outra que transformei em um pequeno centro holístico.
Este último foi, talvez, minha maior ousadia. Um espaço onde as práticas ancestrais de minha avó se encontram com terapias modernas, onde o conhecimento das plantas medicinais dialoga com a nutrição contemporânea, onde a sabedoria antiga não é tratada como superstição, mas como complemento valioso para a ciência atual. No início, enfrentei resistência, principalmente de minha mãe, que ficou horrorizada quando soube que eu havia não apenas retornado a Ribeirão, mas estava ressuscitando as bobagens de vovó Antônia em um estabelecimento comercial. Mas aos poucos, conforme o centro ganhou reputação e respeito, até ela começou a demonstrar uma curiosidade relutante. Nossa relação, embora longe de ser próxima, encontrou um novo equilíbrio. Não nos vemos com frequência, mas quando acontece, há uma cordialidade que substitui a tensão anterior. Não discutimos o passado, especialmente não Amanda ou Gabriel. Falamos sobre o clima, sobre a padaria que meus pais ainda administram, sobre questões práticas e neutras. É o máximo que posso oferecer agora, e ela parece finalmente compreender isso. Quanto a meu pai, a distância permanece maior. Ele nunca foi homem de muitas palavras ou demonstrações emocionais. E o golpe duplo de meu afastamento e meu retorno transformado parece tê-lo deixado sem script para seguir. Às vezes, quando visito a padaria, vejo-o me observando com uma expressão que não consigo decifrar completamente. Talvez arrependimento, talvez admiração relutante, talvez apenas confusão diante da mulher independente e segura que sua filha problemática se tornou. De Amanda e Gabriel, soube principalmente através dos inevitáveis rumores que circulam em uma cidade como Ribeirão. Seu casamento já enfrenta dificuldades, pelo que dizem. Amanda descobriu sobre as dívidas que Gabriel escondia. Houve discussões públicas, portas batendo, acusações de mentiras e traições. O escritório dele na Avenida Portugal, no entanto, parece prosperar. Uma ironia que não me escapa. O espaço que forneci como parte de minha vingança tornou-se, na verdade, sua tábua de salvação profissional. Novos clientes, atraídos pela localização privilegiada e pelo design impecável do local, permitiram que ele reconstruísse sua reputação como arquiteto, mesmo enquanto sua vida pessoal aparentemente desmorona. Quando nos encontramos, o que aconteceu apenas 2 vezes, em situações inevitáveis como o aniversário de 65 anos de meu pai, há uma estranha cordialidade entre nós. Não amizade. Certamente não intimidade, mas um reconhecimento mútuo. Como veteranos de uma mesma guerra, que lutaram em lados opostos, mas que compartilham memórias que outros não podem compreender. Amanda, por outro lado, me evita completamente. Nas raras ocasiões em que estamos no mesmo ambiente, ela encontra desculpas para sair, ou mantém-se tão distante quanto o espaço permite. O bilhete no dia do casamento atingiu seu objetivo, não de machucar ou humilhar, mas de estabelecer uma verdade que ela não pode mais negar ou reescrever, que ela tomou algo que era meu, e agora deve viver com as consequências dessa escolha. Em meus momentos mais reflexivos, pergunto-me se ela é feliz, se a conquista valeu o preço, se o que imaginava ser um conto de fadas revelou-se apenas mais um capítulo complicado em uma vida já tumultuada por escolhas impulsivas. Mas essas reflexões não ocupam muito do meu tempo agora. Tenho uma vida nova para construir, projetos para desenvolver, conhecimentos para redescobrir. O Centro Holístico Antônia, o nome foi minha pequena homenagem, cresceu mais rapidamente do que eu esperava. Começou com consultas de fitoterapia. Eu atendendo pessoalmente, aplicando o conhecimento do grimório de minha avó, adaptado às necessidades modernas. Logo, precisei contratar uma enfermeira para auxiliar-me. Depois, uma nutricionista interessada em abordagens integradas. Um fisioterapeuta especializado em terapias naturais. Uma psicóloga que vê valor nas práticas ancestrais como complemento a tratamentos convencionais. Hoje, 6 meses depois, somos uma equipe de 12 profissionais, todos compartilhando uma visão comum, de que a cura verdadeira não vem apenas de medicamentos ou terapias isoladas, mas de uma abordagem que honra a pessoa completa, corpo, mente e, para aqueles que acreditam, espírito. Entre os pacientes que atendemos, há rostos familiares da minha vida anterior. A secretária do hospital onde trabalhei, o professor de natação do clube que frequentava com Gabriel, a cabeleireira que fez meu penteado de noiva, pessoas que me conheceram em outra fase, que testemunharam minha queda e que agora veem meu renascimento. Não há constrangimento nesses encontros. Não escondo minha história, nem finjo que nada aconteceu. Quando perguntam,
e alguns perguntam com aquela curiosidade mal disfarçada de preocupação, respondo com sinceridade, mas sem drama. Sim, passei por momentos difíceis. Sim, fui traída pelo meu marido com minha irmã. Sim, eles se casaram logo depois. Não guardo ressentimentos. A vida continua e a minha está melhor do que nunca. A última parte sempre causa surpresa. As pessoas esperam amargura, esperando talvez se deliciar com um pouco de drama alheio. Em vez disso, encontram uma mulher em paz, próspera, realizando um trabalho significativo. É quase decepcionante para os que buscam fofocas suculentas. Houve romances também, nestes 6 meses. Nada sério, nada permanente, apenas conexões humanas naturais, encontros que trouxeram momentos de alegria, intimidade, descoberta mútua. Não tenho pressa para um novo relacionamento fixo. Estou, pela primeira vez na vida, genuinamente confortável com minha própria companhia. Denise bromeia que estou em minha fase borboleta, saindo do casulo, testando asas recém-descobertas, explorando um mundo de possibilidades. Talvez ela esteja certa. Talvez seja exatamente isso que a vida nos oferece após grandes perdas. Não apenas dor e reconstrução, mas transformação verdadeira. Esta manhã, enquanto cuidava de minhas plantas na estufa, recebi um telefonema inesperado. Era Marcelo, meu advogado e agora amigo. Helena, tenho novidades que podem te interessar. O Hospital São Lucas está procurando um consultor para reestruturar todo o departamento financeiro. Aparentemente, depois de sua saída, descobriram algumas irregularidades na gestão. Que tipo de irregularidades? O tipo que faz a diretoria perceber o quanto você era competente e ética, e o quanto foi injusto o modo como a trataram. A doutora Patrícia, inclusive, não está mais lá. Pausei, considerando a informação. Houve um tempo em que esta notícia teria me trazido uma satisfação amarga, um senso de justiça finalmente servida. Agora sentia apenas uma leve curiosidade. Estão me oferecendo meu antigo cargo de volta? Melhor, estão oferecendo uma posição de consultoria externa, com remuneração significativamente maior e total autonomia. Você definiria seu próprio horário, suas próprias condições. Seria mais um cliente para a Mendonça Empreendimentos, não um emprego tradicional. Sorri, apreciando a ironia do universo. O hospital que me descartou tão facilmente agora me cortejava em meus próprios termos. Vou considerar a proposta, Marcelo. Envie-me os detalhes por e-mail. Farei isso. E Helena, eles estão desesperados. Você pode praticamente ditar suas condições. Após desligar, continuei meu trabalho na estufa, mas minha mente vagava pelas possibilidades. Não precisava do dinheiro. Meus investimentos e negócios atuais me proporcionavam mais do que suficiente para viver confortavelmente. Mas havia algo atraente na ideia de retornar àquele ambiente em uma posição de poder, não como a funcionária dedicada que podia ser descartada nas primeiras dificuldades, mas como a especialista externa cuja expertise era agora reconhecida como essencial. Decidiria depois. Não havia pressa. Ao terminar no jardim, tomei um banho demorado e vesti-me para o evento da noite. A inauguração de uma nova galeria de arte no centro da cidade, para a qual fui convidada como potencial investidora. Minha reputação como empresária que apoia iniciativas culturais e de saúde vem crescendo em Ribeirão, uma identidade pública que nunca imaginei para mim mesma, mas que agora parece estranhamente adequada. Enquanto aplicava um leve batom, observei meu reflexo no espelho. Os olhos que me encaravam de volta eram calmos, seguros, sem as sombras de insegurança ou dúvida que por tanto tempo habitaram meu olhar. Meu rosto, livre do peso da expectativa alheia, parecia mais jovem, mais vivo. Ao sair de casa, parei brevemente diante do pequeno altar que montei em um canto discreto da sala. Não um altar religioso no sentido tradicional, mas um espaço de memória e conexão. Ali, mantinha a foto de minha avó Antônia, o grimório antigo sempre aberto em uma página diferente a cada dia, um pequeno vaso com flores frescas do jardim, e a carta que ela me deixou, agora emoldurada. "Obrigada, vovó", murmurei, em uma prática que se tornou quase ritual nas últimas semanas, por me mostrar o caminho de volta para mim mesma. Lá fora, a noite de Ribeirão Preto estava amena, com uma brisa suave que carregava o perfume das flores de jacarandá. Enquanto dirigia para o centro, refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui. A traição que, no momento, pareceu o fim de tudo, mas que acabou sendo apenas o catalisador para um novo começo. A dor que achei que me destruiria, mas que, em vez disso,
Forjou-me em algo mais forte, mais autêntico. Não acredito que tudo acontece por uma razão. Não acho que o universo planejou meu sofrimento para me trazer a esta nova vida. A traição de Gabriel e Amanda foi simplesmente isso. Uma traição, nascida de fraqueza humana e escolhas egoístas. Mas o que fazemos com as feridas que a vida nos inflige? Isso é nossa escolha. Podemos permitir que elas nos definem, nos consomem, nos amargam. Ou podemos usá-las como pontos de partida para descobrir quem realmente somos, além dos papéis que assumimos para agradar aos outros. Eu escolhi o segundo caminho. E nessa escolha, encontrei não apenas sobrevivência, mas prosperidade. Não apenas aceitação, mas celebração. Não apenas um final, mas um começo muito mais significativo. Ao estacionar perto da nova galeria, notei um casal entrando. Amanda e Gabriel, ela em um vestido vermelho vibrante. Ele no mesmo terno azul marinho que usara em nosso casamento. Por um breve momento, nossos olhares se cruzaram. Vi o choque nos olhos de Amanda, o reconhecimento nos de Gabriel. Um momento suspenso no tempo, carregado de histórias não contadas. Então, simplesmente acenei educadamente e segui meu caminho, entrando na galeria por outra porta. Algumas histórias não precisam de confrontação dramática para terminar. Algumas cicatrizes não precisam ser exibidas para provar que sobrevivemos. Algumas vitórias são mais doces quando celebradas em silêncio, apenas para nós mesmos. Enquanto circulava pela galeria, admirando obras de artistas locais, aceitando uma taça de champanhe de um garçom sorridente, senti uma paz profunda me envolver. Não a paz de quem esqueceu ou perdoou facilmente, mas a paz de quem transcendeu, de quem compreendeu que a verdadeira liberdade vem não de controlar os outros ou as circunstâncias, mas de dominar a si mesmo. Minha irmã casou com meu ex-marido. No altar, ele recebeu um bilhete meu. Boa sorte. E agora, contemplando a vida que construí das cinzas daquela traição, percebo que a sorte, a verdadeira sorte, esteve ao meu lado o tempo todo. Na sabedoria de minha avó que me alcançou através do tempo. Na força que descobri quando tudo mais havia sido tirado de mim. Na capacidade de renascer, não como vítima, mas como criadora do meu próprio destino. E nessa compreensão, encontro não apenas consolo, mas triunfo. Não o triunfo barulhento da vingança, mas o triunfo silencioso e duradouro da transformação. A verdadeira vitória.